Galera do Desperta Cast, começando mais um episódio. Na realidade, vamos ver aí o primeiro episódio que temos aqui nesse novo estúdio nosso, novo estúdio do Desperta. Estúdio Desperta, mais conhecido aí como de Estúdios Desperta, né? E hoje, com mais que orgulho, eu acho que um prazer e um presente para nós, temos ele como convidado. Quem? Ele, aquele que acreditou no nosso trabalho, iniciou com a gente o nosso trabalho, iniciou esse projeto junto com a gente e não mais do que merecido, temos que trazer aqui para falar da sua história, falar da empresa, falar sobre a carreira, incentivar você a ser o próximo empreendedor em São José dos Pinhais ou onde você estiver escutando. Ele estando conosco hoje com o maior prazer, Léo do Chegou Agorinha. Pô, obrigado, galera. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. E, pô, estamos aqui para contar um pouco da nossa história aí, dessa longa jornada aí de muito sucesso. Fantástico, fantástico. Cara, fala aí pra nós, quem é você? Quem é o Léo? Da onde veio? Pra onde vai? O que come? O que faz? Olha, como bastante farinha, hein? Cara, prazer falar com todos vocês aqui. Bom, eu sou o Léo. Eu cheguei aqui em Curitiba, em São José dos Pinhais, tem aproximadamente 13 anos. Já, 13? 13 anos já, cara. É uma longa história, hein? Vocês estão preparados para Cara, a história? a gente tá pronto pra tudo aqui nesse programa. Então, cara, eu tô aqui há 13 anos já, morando em São José dos Pinhais. Cara, sou apaixonado por São José dos Pinhais, É, né? A gente vem de outros estados, né, para conhecer Curitiba, né? E na minha humilde opinião, tá? Falando na minha humilde opinião, para morar, pô, eu gosto demais de São José dos Pinhais. Desde que me mudei definitivamente para cá, nunca quis sair de São José. Sou apaixonado por Curitiba, uma cidade incrível, para mim uma das melhores capitais do Brasil. Mas para se viver, eu sou muito feliz aqui em São José, tá? mas, Muito mas feliz. você não é daqui. Não sou daqui. Vou contar rapidamente a minha jornada aí, né? Eu sou nascido em São Paulo. Olha, Muita gente não sabe disso, mas eu sou nascido em São Paulo, mas cresci em Manaus, lá no meu Amazonas, lá na Deus. região norte, hein? Calor, hein? Calor, moço. Pouquinho só, falo por experiência própria. Calor, cara, calor. Uma cidade incrível também, Manaus, tem um povo muito acolhedor, tá? Um calor de verdade mesmo, não só da temperatura, mas um povo muito acolhedor. E, cara, em meados de 2011 eu vim aqui conhecer Curitiba, passear e me encantei, cara. Me encantei, falei, nossa, cara, que cidade incrível. Pô, eu me vejo morando aqui. Falei pra Bruna, minha esposa, falei, cara, me vejo morando aqui. Aí ela já tava com a mala pronta, no quartinho em casa, tá ligado? Falou, cara, então vamos. E aí fizemos tudo, nos organizamos em fevereiro de 2012, a gente se mudou pra cá, pra São José dos Pinhais. E desde então, cara, estamos aqui. Esse período todo aí, apaixonados por essa região, viu?
Cara, que massa. É muito bom saber que, assim, pessoas. Na verdade, é meio que visível. A gente tem visto um grande crescimento populacional do povo nortista, do povo do É Nordeste, verdade. aqui no Sul, né? Isso resulta também na tua empresa hoje em dia, né? Sim, Resulta sim. bastante isso na tua empresa, mas é fantástico quando a gente vê. O que que você viu de tão diferencial de quando você estava lá, que você relatou, né? Você estava lá e veio para cá e se encantou. O que que Uhum. te deu esse baque de encantamento? Cara, eu vou falar a minha opinião, tá? A minha Certo. opinião sincera, pessoal. Primeiro, o clima, que eu Uhum. gosto bastante desse clima mais friozinho, cara. Eu Aham. e Bruna gostamos bastante disso. Minha família, que já tá aqui, meus pais já estão aqui também, gostamos bastante. Mas o que me pegou bastante, cara, foi a infraestrutura da cidade. Isso em 2012, as cidades eram um pouco menores, né? Hoje já cresceu Sim, bastante. Mas a infraestrutura das cidades, assim, me pegou bastante, sabe? A organização, as coisas funcionando da forma como deve acontecer, sabe? Isso pra gente foi muito impactante, sabe? Poxa, São Paulo é a maior capital do Brasil aí, cara. Eu saí de lá pequenininho, não conheço muito, mas hoje vou com muita frequência a São Paulo. E mesmo assim, cara, não se compara, na minha opinião, com a estrutura daqui de Curitiba e região, sabe? Eu acho que aqui é muito preparado. O povo, embora talvez a minha galera discorde de mim, o povo, na minha opinião, cara, é assim acolhedor. Claro, nós temos peculiaridades, né? Diferenças ali de cultura, que é o quê? O povo do norte, cara, é um povo muito acolhedor. Cara, cheguei, eu fui com a tua cara, mano, vem pra cá, seja bem-vindo. Você vai almoçar na minha casa hoje, você vai jantar na minha casa hoje aqui, nós vamos na feira junto comprar um peixe pra gente fritar, entendeu? É assim, te vi pela primeira vez, mal bora. te conheci, já sou teu Cara, melhor amigo. acabou. Você foi em Manaus, você vai no aeroporto, cara, você vai ser muito bem Isso é um tratado, fato, muito bem um recebido, cara. fato. É um povo acolhedor. Aqui, acredito muito que pelo fato do clima, né, é um pouco mais fechado, a galera é um pouco mais ali reservada, né? E aí, uma vez que você conversa, você troca uma ideia, a pessoa te conhece, pega um pouco de confiança, cara, na minha opinião, comigo, sempre foi assim, as pessoas sempre me acolheram, me abraçaram, fui muito bem recebido, muito bem tratado e, cara, tô aí até hoje. Não tem um caso que fala, pô, cara, um dia lá em 2000 e bolinha me trataram mal lá no lugar tal, cara. Muito pelo contrário. Criou-se um estereótipo muito grande, né, sobre o Paraná, em específico Curitiba, com relação a isso, falam muito sobre a questão do elevador. Que, Uhum. nossa, entra no elevador, dá bom dia, ninguém responde. Aham. Tipo, um elevador no local fechado que já deveria responder. Eu entendo porque eu já fui muito assim, não posso negar. Antes de me tornar mais comunicador, mais comunicativo também, sempre fui dessa levada e eu não entendia, vou te falar a verdade, eu não entendia muito bem quando as pessoas chegavam pra mim e falavam bom dia, boa tarde, chegava, sabe aquele 7 horas da manhã, a galera acordando, nossa, alegre e tal, não sei o que, eu não conseguia entender. Não faz sentido, não faz sentido. Alguém acordar 7 horas da manhã com 5 graus na cabeça, É, não faz sentido eu acordar falando com bom bom humor. dia. Não fazia sentido. Aí quando eu fui pra Brasília, que lá é uma mistura. Nossa, mas é Todo uma mundo do Brasil salada. tá ali, É né? uma salada do Brasil. Porque todo mundo do Brasil tá ali. E aí eu conheci carioca, conheci mineiro, conheci gaúcho, conheci catarinense, conheci acriano. É acriano? Aham. É acriano, né? Sim. Acriano. Aí eu fui e conheci os Manauara. Meu Deus do céu, a partir do momento que eu conheci os Manauara, pelo amor de Deus. Eu falo que foi a maior perseguição da minha vida. Tanto que eu É, casei com uma, né? teve que casar com uma. Tive que casar Gostou com tanto que uma. foi em busca de uma. Rapaz, fui lá na tribo, dancei. Olha, ela vai assistir esse episódio. Dancei, coloquei a luva de formiga. Resistiu. Rapaz, deu 1 minuto lá e eu tava lá. Mas brincadeiras à parte, cara, realmente é um povo muito acolhedor. Mas existem certas diferenças, né, do sul Sim, pro norte, tanto cultural, porque para quem não sabe, o Amazonas ele foi povoado pelo povo espanhol e português, sim. né? Tanto que tem o Museu da Amazônia, não, o teatro. O Uhum, teatro que ele foi inteiramente construído pelo rei, né, uhum, do rei de Portugal, uhum, ali em Manaus. E é um teatro lindo de se ver. Quem não uhum. tem oportunidade, vá para Manaus. A comida é fantástica. Olha, se eu falar, eu vou puxar muito saco. Ele tá aqui para fazer isso, esse papel. Mas qual que foi a diferença maior, assim, que você olhou e falou, cara, isso daqui é totalmente diferente do que lá? Você Uhum. falou infraestrutura, mas o que que isso te chamou tanta atenção? Cara, falando mais uma vez, tá, da minha experiência, da minha opinião, como eu falei para vocês, a infraestrutura,
Uma das coisas que, infelizmente, cara, que tem a ver com o Desperta aqui, né, que é sobre política e tudo mais, infelizmente, principalmente na periferia, eu vim da periferia, da região norte de Manaus, do bairro Santa Teuvina. Quem estiver assistindo aí sabe, quem é de Manaus sabe onde é que fica, é longe, cara. E aí, cara, na minha rua, pra você ter ideia, mano, tinha um saneamento básico que passava na frente da minha casa, Esgoto. esgoto, né? E, pô, isso, cara, é muito complicado. É triste você, hoje, né, estamos em 2025, isso ainda acontece, cara. Então, essas coisas, esses pequenos detalhes, assim, cara, pra mim fizeram muita diferença, sabe? Então, tipo, poxa, em vários locais, principalmente nas periferias, né, cara, você vê, tipo, ia muito lixo jogado e tal, você via que o poder público não cuidava tanto daquilo como deveria ser, sabe? E aí, quando você chega num local, cara, numa cidade, que você vê que as coisas funcionando, uma infraestrutura adequada, pô, saneamento básico aqui, eu nunca, pelo menos, acredito que exista, mas eu não vi pessoalmente nos bairros que eu moro, aqui em São José dos Pinhais, saneamento básico passando na frente da casa das pessoas, né? Mas lá isso é muito comum. Isso é um exemplo. Cara, lá nós estamos dentro da maior bacia hidrográfica aí do mundo. E Sim. constantemente, cara, faltava energia, faltava água de qualidade, sabe? Então, assim, serviços básicos para a população, cara, assim, que eu acho que são essenciais. Isso, assim, tipo, o poder público deixava a desejar bastante. Infelizmente, isso ainda é uma realidade, tá? E não só de Manaus, cara. Eu falo com propriedade porque isso acontece em Manaus, acontece em Belém, no Amapá, no Acre, em Rondônia também acontece, sabe? Infelizmente, é uma realidade da região norte, tá? Hoje, acredito que boa parte das pessoas que vêm para cá vem tipo com esse olhar, tá? Claro, também em busca de novas oportunidades, um recomeço, assim como eu vim para cá. Quando eu vim para cá, eu vim buscando esse recomeço, cara, eu quero algo novo na minha vida, eu quero algo diferente, né? Como eu posso viver isso? E encontrei aqui e falei, cara, aqui eu acho que eu consigo. E poxa, graças a Deus, como eu falo, né? Estou muito feliz dessa decisão até hoje. Não me arrependo de nada, cara, de nada. Está uma Fantástico. das melhores mudanças que eu fiz na minha vida. E obviamente você chegou aqui, você não foi direto abrir a tua loja, fazer. Como é Não, que foi não. isso, esse processo de 2013 para cá? Hoje você tem o Chegou Agorinha. Sim, Chegou Agorinha, para quem não sabe, eu sempre reafirmo, é o maior fornecedor original, eu coloco dessas palavras, não é ele falando, sou eu, mas é uma realidade, o maior fornecedor original de produtos amazônicos, cara. E você não acha isso com facilidade. isso é verdade. Não acha. Isso é verdade. Olha, chegou a Galinha hoje é a melhor loja de produtos da Amazônia na região sul, segundo eu falando. E eu confirmando. Brincadeira, brincadeira. Do sul do mundo. Do Do sul sul do do mundo. mundo. Brincadeira, modéstia à parte, a gente faz um trabalho muito bacana, a gente respeita todo mundo que está fazendo esse trabalho também. Mas assim, conforme os clientes dizem, né, hoje no Google nós somos 4.9, então tipo, Olha, isso é uma responsabilidade muito grande, uma lógico, responsabilidade muito grande. Cara, tem uma história muito bacana para contar a origem da Chocoguarim, o andamento e tal. por favor. Mas falando aqui um pouquinho da minha chegada aqui, né? Cheguei aqui em 2012, cara, no início eu comecei a trabalhar como bancário, tá? Vendia crédito consignado, pra você ter ideia. Eu trabalhei num grande banco, foi uma jornada muito bacana, foi muito aprendizado, cara. E, pô, me esforcei bastante, eu falei, cara, vai dar certo de eu entrar, ser efetivado, era terceirizado, né, no banco. E, pô, vai dar certo. E nessa época, cara, eu rodava Curitiba e região metropolitana inteira. A gente ofertando, né, crédito consignado para os funcionários públicos e tudo mais. Então era bacana, foi muito bacana, uma experiência muito legal. Passei, não lembro exatamente agora, faz tempo isso, cara. Sei lá, acho que eu passei quase 2 anos, talvez. Quase 2 anos. Enfim, foi uma experiência muito bacana. Foi uma oportunidade de conhecer melhor Curitiba e região também, porque eu tinha recém-chegado, né? E aí, enfim. Por exemplo, cheguei em Curitiba, fui buscar minha moto, a gente trouxe uma moto de Manaus, fui buscar a moto em Araucária, para vir de Araucária para São José dos Pinhais, quem conhece aí, é só pegar o contorno e vir embora, né? Mas, cara, quando eu cheguei ali sozinho de moto no contorno, eu falei, cara, e agora? E Onde as que eu vou? placas, saída para São Paulo, não sei pra onde, eu falei, cara, meu Deus, eu vou voltar para Manaus de volta agora, só quero ir para casa. Cara, na época não tinha um celular funcionando na época, assim, e foi bem vacas magras mesmo, sabe, cara? A gente veio com a roupa do corpo, literalmente, uma pequena poupancinha para comprar os utensílios de casa e uma graninha para pagar o primeiro aluguel ali. Então, tipo, foi essa jornada, cara. A Bruna, graças a Deus, na época, minha esposa, ela veio transferida, ela trabalhava numa rede hoteleira, ela veio transferida, ela comunicou a liderança dela e, cara, não é porque é minha esposa não, tipo, vou fazer essa homenagem aqui rápida para ela, porque ela é fera, cara, o que faz, ela é muito fera. Ela, na época, ela era assistente financeira dessa rede e o gestor dela falou, cara, como assim você vai embora? Você não pode ir embora assim, sem mais nem menos. Pra onde você tá indo? Ela, não, ó, tô me casando, vou pra Curitiba.
Aí ele tá, na hora, cara, na hora. Cadê? Pega o telefone da fulana de tal lá do hotel de Curitiba. Na hora, assim, cara. Chegou, ó, seguinte, precisa que você me atenda aí, tal hora de fazer uma entrevista aqui, tem uma colaboradora minha que tá se mudando pra Curitiba, você precisa contratar ela aí. Caraca. Cara, na hora, foi tudo assim, meu, tudo assim. E aí, pô, fizeram a entrevista, não tem o que falar, né, cara? E esse cara, na época, ele era regional, né? Ele cuidava do Norte e Nordeste, ele era muito respeitado na rede e tal. Influenciado. Pô, não tinha o que falar. O cara, com moral total, né? Falou, não, vem. Obviamente gostaram bastante dela, da experiência dela e tudo mais. Falou, não, pode vir, você já vem contratado. Aí passamos os primeiros 3 dias, as primeiras 3 noites, como cortesia, né, do hotel, pra gente se Sim. organizar e tudo mais. E foi correria, cara, correria. Nessa época, Michael, não tinha muita gente, a gente não conhecia muita gente de Manaus aqui. A gente tinha alguns amigos que já estavam aqui, que era lá do bairro e tal, mas pouquíssimos. A gente nem sonhava em ter loja, vender farinha aqui, era muito pouca gente. E daí, beleza, cara. Nos mudamos, passamos essas 3 noites no hotel ali, correria, cara, corremos para comprar os utensílios e tal. E nisso, uns amigos nossos, cara, eles tinham conseguido imóvel pra gente, um kitnet. Certo. Só que, cara, quando a gente chegou pra ver, eu não gostei, meu, do Ah, lugar. Eu só falei, nossa, não vai rolar, velho. Não vou lembra do trazer. bairro? Cara, não lembro agora. É aqui em São José dos Pinhais, tá? Aqui? Aqui em São José dos Pinhais. Era no Quissizana ali, cara. Ah, Quissizana. Mas, cara, o lugar, assim, não era bacana. Tava tudo em obra ainda, assim, cara. Tipo, o encanamento tava passando, assim, era um prédio kitnets, assim. O encanamento de cima passava, assim, exposto embaixo. Cara, era complicado. E eu falei, meu, tô indo de mel, cara. Não vou fazer minha esposa morar aqui, cara. E na hora, né, ó, responsa, né? Falei, não, vou me organizar. Aí, cara, graças a Deus, esses 3 dias a gente correu e encontramos uma casinha. E aí, cara, tipo, um dos nossos amigos, ele pegou e nos ajudou, fez toda a correria, ele levava a gente pra cima e pra baixo pra ir atrás das coisas, comprar botijas de gás, fogão, fazer compra, foi uma loucura. E aí conseguimos nos mudar, cara. A Bruna começou a trabalhar, eu disparando o currículo até que eu entrei no banco e passei ali mais ou menos quase 2 anos. Quando eu saí desse banco, cara, eu fui pra Gazeta do Povo. você Pra trabalhou na Gazeta do Povo. Gazeta Gazeta do do Povo. Povo? Cara, moral, hein? Aliás, abraço o pessoal do Gazeta do Povo, patrocina nós, porque olha, a gente é Ajuda fã de nós. vocês. Ajuda nós que a gente é fã de vocês. Cara, a galera lá é fera. Foi uma experiência incrível também, cara. Que Muito massa. bacana lá. Fiz amizades que eu tenho até hoje, cara. Que É legal. muito E legal. trabalham lá? Não, eles não trabalham, todos saíram também, mas assim, a gente tem um contato Que até hoje. legal. Muito bacana, uma experiência incrível, assim, cara. E na época eu fui trabalhar como eles tinham lançado um produto que era o Encontra.com. Isso foi 14, 15, se não me engano. Que era como se fosse um concorrente do OLX. E aí era para veículos, sabe? A gente visitava as concessionárias, né? E basicamente meu trabalho era ir lá fazer um relacionamento de pós-venda, na verdade, com os lojistas e fazer fotografia dos carros ali, tudo mais, alimentar o site. A gente precisava pôr o site para rodar, precisava colocar anúncios para rodar. Então a gente tinha que fazer isso acontecer e ajudar o lojista a conseguir efetivar as vendas através do nosso site. E também foi uma experiência muito bacana, cara. Lá eu tive contato, assim, pessoalmente com o dono, né? Esqueci o nome dele agora, cara. Mas assim, tipo, enfim, tive contato com o dono, a irmã dele lá, assim, como a gente aqui, cara. A gente tá trocando ideia aqui, tipo, eu não fui apresentado nem nada, mas ele Sim. passava, eu trocava ideia com a galera, a gente jogou bola juntos, mano. Sério? Jogamos bola, tinha um campeonato dos setores da Gazeta do Povo. Aí me chamaram, eu nem jogo bola, né, galera? Nem jogo bola. Só fui e me falaram, vamos, que eu quero. Não, fazer amizade com a galera, vamos. E aí, cara, a gente jogando bola, aí os caras, porrada no homem e tal. E ele jogando bola de boa com a gente, terminou, vamos comer um churrasquinho ali e tudo mais. Os caras, velho, vamos aí, velho. Falei, vocês estão brincando, cara. E os caras levantando o homem na porrada aí no futebol, Lógico. cara. O único momento que tem pra poder Imagina, cara. se Falei, vingar. cara. Lembra aquele salário que eu pedi? Cara. Aí beleza, isso num sábado, quando foi na, sei lá, na terça-feira, a gente fazendo, o cara fazendo reunião com todo mundo ali e tal. E o cara, velho, sábado a gente tava jogando bola com o cara, os caras metendo pernada no carro. Cara, mas foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Agora você que é dono do seu próprio negócio, você não pode abrir não pode fazer um futebolzinho Não, desse, cara, né? não, eu já aprendi. Naquela época eu já liguei e falei, ó, É... não faço clube de futebol aqui, a gente não faz campeonato. Senão a galera vai te Não, é descer a problema, é porrada, problema. né? Eu tenho 3 filhos agora, então é problema. Preciso estar bem de saúde, preciso das minhas pernas. Cara, e daí beleza, saí da Gazeta do Povo, aí eu fui trabalhar, eu tentei trabalhar como autônomo, cara, como músico. Eu, na época, eu tocava guitarra, tudo mais, estava estudando bastante, participei, inclusive, de alguns concursos na internet e tal. Caraca, Aham, acredita The nisso, cara. Que Voice. loucura. Nada, nada. Era concurso de guitarrista mesmo, né? Que era pra procurar revelações, né? Na guitarra e tal, na época, isso, sei lá, 15, 16, alguma coisa assim. E aí, pô, gostava, até hoje é um hobby que eu curto bastante, mas não deu certo. Eu dei aulas, trabalhei dando aulas ali e tudo mais, e não me preparei como precisava.
cara, daí, de novo, né? As contas vieram batendo e tal. E, poxa, a Bruna seguia trabalhando ali na rede hoteleira. Falei, não, preciso, né? Preciso me coçar. Aí, cara, apareceu uma oportunidade numa locadora de máquinas para construção civil. Nossa, que Cara, específico, velho. completamente diferente de tudo que eu já tinha feito. Completamente diferente. Inclusive, só pegando um gancho nessas experiências profissionais aí, eu trabalhei, a minha primeira experiência profissional como vendedor foi na empresa, pode citar o nome não? Alguém? Pode, tranquilo. Na empresa Real Bebidas, na Amazônia, lá em Manaus. Uma Aham, empresa como se fosse, tipo, não a Cine, que é algo parecido com a Cine. aham. Mas, pô, a gente até revende os refrigerantes deles na loja também. E, cara, foi uma experiência muito bacana, muito agressiva, cara. Foi aonde eu aprendi vendas agressivo mesmo, cara. Que, tipo, em Manaus, né, pegando esse parênteses, né, eu tô indo lá e cá, mas em Manaus o mercado de bebidas ele é muito competitivo, cara. Sério. Porque, cara, a gente tá naquele clima tropical o tempo inteiro. Ah, faz Então, se sentido. consome muita água, refrigerante, suco, bebida em geral, cara, não para, não para. E aí, cara, tipo, lá foi a minha primeira experiência com vendas mesmo, assim, agressivo. Passei um bom tempo lá, foi uma experiência muito bacana também. Nessa empresa que eu consegui, né, levantar um meu pé de meia para poder me mudar para cá. Enfim, daí o resto foi todas essas experiências que eu passei até agora, né? Aí tá, entrei nessa locadora de máquinas. Falei, cara, pô, vou ter que usar a experiência que eu toda somada, mas talvez o que mais se adapte aqui seja a experiência de bebidas, né? Que é, sei lá, um pouco de varejo e tal. E era mais vendas de empresa para empresa, né? Eu Uhum. ia até você que é um engenheiro, tem a sua construtora e fornecer as máquinas para as suas obras. Só que para mim nunca tinha entrado numa obra para fazer a venda, locação de uma máquina, Sim. não sabia nada, cara, nada. Até hoje os caras brincam lá, cara, você vai ter que fazer a locação de um martelo para uma obra. Eu, pô, locar um martelo, cara? Como assim e tal? Só que para quem não sabe, talvez muita gente não saiba, o martelo é uma ferramenta, que é um martelete mesmo que chama, que ele demole as coisas, ele Ah, quebra. é, eu sabia, lógico. Eu sabia. É gigante, isso é uma máquina pesada para Eu, demolir meus na, paradas. eu na Cara, minha cabeça, assim, eu falando, cara, quantas peças de martelo o cara vai ter que levar para aquela empresa para poder. imagine, cara, eu falei, cara, como que eu vou alugar martelo, Pra cara? Quem que quê? aluga martelo? Os caras, não, eu fui explicar todo É o tipo, cenário. é como se fosse alugar luva para enfermagem no hospital. Mais ou menos assim, cara. Mais ou menos assim. E eu nem imaginava que esse mercado existia, cara. E, cara, é um mercado muito aquecido, tá? E, cara, modéstia à parte, trabalhei hoje, eu acredito que seja a maior empresa de locação de Curitiba e região, cara. Olha. Assim, e foi uma experiência incrível também. E nessa empresa, cara, foi uma das empresas que eu tive um momento mais bacana, assim, lá, cara, foi do inferno pro céu, tipo assim, sabe? Lá eu passei as maiores dificuldades e aprendizados profissionais falando, tá? E também, assim, o contato que eu tive com o dono, até hoje nós somos amigos, cara, tenho muito orgulho de tê-lo como amigo. E lá foi onde eu me preparei para daí então abrir a Chegou Agorinha, cara. Caraca, velho. Exatamente. Exatamente. Ele sabe de toda essa história. Enfim, sou muito grato a ele e a experiência que eu tive lá, cara. Lá eu trabalhei com pessoas muito competentes, cara, muito competentes, pessoas que são conhecidas no mercado, que eram, né, na época, parte delas saíram, mas outros continuam lá, tenho amigos lá ainda. E, cara, foi muito aprendizado para mim, cara. Assim, tipo, aí eu tive que englobar tudo que eu tinha aprendido em toda a minha carreira, somado a essa experiência, que foi um mercado completamente fora do que eu acostumado, né? Pô, imagina, vende refrigerante, vende crédito consignado, Sim. vende anúncio em jornal online, vamos dizer assim, né? E do nada eu tô alugando máquinas para obra, sabe? É um mercado completamente Caraca, mano. diferente. Você pode ser coach a qualquer Cara, momento. loucura, A loucura. qualquer momento. Loucura, cara. E daí lá me desenvolvi bastante, cara. Só que tudo tem seus altos e baixos, né, cara? Chegou uma hora que eu tava lá, assim, tipo, saco cheio. Pô, não aguento mais, cara. É... Pô, quero sair, quero algo novo pra mim. Tô de saco cheio do mercado, dos clientes, da empresa. Falei pro dono, tô de saco cheio de você, meu. Me manda embora, quero sair fora, quero fazer algo novo pra mim. Nesse meio, cara, nesse tempo, eu já tava começando a mexer com a Chegou Agora. Já tava começando a mexer os pauzinhos, tá? Enquanto eu tava nessa empresa, observa esses detalhes, né? Enquanto eu tava nessa empresa, a Bruna chegou e, cara, se a gente trouxesse farinha para vender aqui? Cara. E ela, os pais dela, conversando ali e tudo mais. E eu, cara, focado aqui, né, cara, na locadora e tal. Falei, não. Lá eu tava em ascensão, tá? Tava crescendo dentro da empresa. Falei, cara, quem vai comprar farinha da gente, cara? A gente só conhece os meninos aqui, contavam no dedo a galera que tava. Cara, nada a ver. Lá, mas, sei lá, né? Vai que dá boa. Vamos tentar então, vai. Se no pior das hipóteses, cara, a gente tem uma saca diferente que a gente comeu por alguns meses. Vocês nem comem, né? Cara, bora. Trouxemos. Cara, mano, a gente trouxe.
Colocamos, nem lembro como, sei que pegou barco, pegou carreta, veio parar aqui, mano. E aí, cara, a gente na época sem contato nenhum de logística, nada, mano. Nem lembro como é que chegou aqui. Lembrei, um amigo do meu sogro trabalhava com um caminhão e tal, e ele tava fazendo frete lá pra cá, e ele pegou e trouxe pra gente. Fez um favor, né? O cara chegou, a gente anunciou no LX, mano. Caraca, peraí, Tá? então você tá querendo me dizer que o Chegou Agorinha, ele começou pela No OLX? LX, cara. Inacreditável. Que No loucura, LX. velho. Começou no LX. A gente colocou lá farinha, ovinha, banana. Só foi a farinha e ovinha que a gente trouxe na época, que era o principal, né? E colocamos. Isso foi uma saca de 50 quilos, mais ou menos, cara. Aí, pô, a gente anunciou ali, nisso que a gente anunciou, vamos embalando isso daí. Só que eu não levava aquilo a sério. Falei, pô, tem o meu trabalho aqui, eu trabalhava a semana inteira, no final de semana eu queria relaxar e tal. E aí as pessoas começaram a entrar em contato, do nada. Mandando mensagem, mandando mensagem. Cara, em menos, acho que uma semana, no máximo, a gente vendeu aquela saca toda. Falei, caramba, cara, Opa. tem gente aí fora. Falei, pô, tem muita gente. A gente nem imaginava, Michael, nem imaginava. E aí, beleza. Aí, o que acontece? Lá em Manaus, cara, é muito comum, isso é uma característica das feiras, e você vender a farinha no nozinho. Coloca lá no saco, dá um nozinho assim, acabou. Tá ali, 1 quilo de farinha. Aham. Aí eu falei, poxa, cara, para pra pensar, né? Até hoje a gente tem isso como um norte, né? Falei, pô, viemos para Curitiba, vamos entregar farinha em Curitiba, então vamos fazer um trabalho legal. Já que é pra fazer, vamos fazer bem feitinho, né? Pô, vamos colocar, selar bonitinho essa embalagem, colocar um adesivinho identificando o produto, bonitinho, e a gente faz um trabalho legal. Pô, fechou. Cara, ali, tipo, a semente já foi para um terreno muito fértil, sabe? Porque, poxa, a gente conseguiu já na largada entregar uma farinha, cara, 1 quilo de farinha, mas arrumadinho, bonitinho, com uma identidade legal, entregamos. Cara, uma semana, bombou. E eu trabalhando ali, a Bruna também. Cara, vamos trazer mais uma? Vamos. Aí fomos trazendo. Aí na segunda e na terceira viagem trouxemos farinha e um pouquinho de refrigerante. Cara, bom, Baré? baré. Ah. Foi bombando, foi bombando, foi bombando. Cara, e assim, tipo, o negócio começou a evoluir, a andar e tal. Aí chegou uma hora que eu falei, opa, cara, eu acho que eu vou me dedicar nisso daqui. E aí, cara, eu trabalhava Eu entrava, eu chegava ali mais ou menos 7 horas, 7h15 no trabalho, da manhã. E eu saía por volta das 5h30, 6 horas, quando tudo dava certo, né? Aí beleza. Saía do trabalho, nisso ao longo do dia eu ia atendendo algum cliente ou outro e tal, e ia tirando os pedidos. Eu falava, olha, um exemplo, né? Michael, eu só posso te entregar a tua farinha lá por volta das 7 horas, 8 horas, tudo bem? Não, cara, não tem problema, venha, Pô, mano. Pô, mano. entendeu? E isso, tá? Isso em meados de 2020, tá? Na 2020 mais ou menos. pandemia. Início da pandemia. Início da pandemia. Cara, não, beleza, pode vir, mano. Fechou. E aí a gente, pô, a pandemia começou a estourar, e a gente agora, como a gente faz? E já tinha as farinhas vindo e tal. Devagarzinho, vamos indo, né? A gente tomou todas as precauções na época, máscara e tudo mais. A gente seguiu fazendo esse trabalho, mas, cara, e cada vez mais chegando gente, cada vez mais chegando gente. Cara, que loucura. Teve um caso muito bacana, cara, que não sei se esse cliente vai estar assistindo isso, se estiver assistindo, talvez ele vai se lembrar. Era uma família. E eu tava no SIC, tava a caminho do SIC, e isso era cara, umas 10 horas da noite, mais. 10 horas da noite. Porque, como eu falei, eu saía do trabalho quando dava tudo certo, umas 5h30, 6 horas, pegava a Agnes, a minha filha mais velha, na escola, ia para casa, encontrava com a Bruna, carregava todos os pedidos do carro e saía fazer entrega em toda Curitiba e região metropolitana. Fazia um roteiro, né? Lembra que eu falei para vocês que tipo foi uma experiência bacana a empresa que eu estava trabalhando? Sim. Eu apliquei ali, né, um pouco da metodologia de logística que a gente usava lá para eu montar a minha roteirização. Aí eu Caraca. montava os roteiros ali, vou começar nesse cliente aqui, esse aqui, e terminava lá no final. Lá. Primeiro Mercado Livre. Primeiro Mercado Livre ali e tal. E eu fui fazendo. Cara, umas 10 horas da noite, cara, eu liguei para esse cliente, um exemplo, né, o Marco. Falei, Marco, é o seguinte, cara, são, 10h30 da noite, eu tô aqui no SIC ainda, tá muito tarde. Isso, o cliente morava em Campo Largo. Caraca. Campo Largo. Aí eu falei, cara, vamos marcar para amanhã, coloca a tua entrega como primeira, nem que eu comece de Campo Largo e volte para Curitiba, isso para mim ia ser muito complicado, porque tava saindo de São José dos Pinhais, para ir direto para Campo Largo, E imagina. voltar. Nossa, então eu fazia Curitiba, região metropolitana, e ia pro mais longe, né? Aí ele, cara, não quero saber onde você tá e não tô nem aí para que horas são. Você vai trazer a minha farinha hoje, porque eu tô com uma bandeja de ovos aqui esperando que eu quero comer a minha farofa de ovo hoje. Não importa se chegar aqui meia-noite, 1 hora da manhã, eu quero comer hoje. Você pode vir, não tem problema nenhum. Então eu e minha família aqui esperando. Eu falei, A cara. pressão do cara. Falei pra Bruna, a Bruna preocupada, né, cara? Onde você tá, meu? São, 10h30 da noite.
Falei, cara, o cliente de Campo Largo não quer que eu falte, cara. Então eu vou ter que ir. E desde o começo, Michael, eu tratava com muito profissionalismo, cara, e muito compromisso, cara. Muito comprometimento, sabe? Cara, eu vou lá. Ia até Campo Largo. Fazendo a região do SIC ali, os bairros e tal. E fui pra Campo Largo. Cara, cheguei lá, tava a família, cara, na calçada. E, pô, na época tava frio já. Não lembro que exatamente que mesmo, já era um pouco frio. Cara, tava a família pra fora no portão. Entendeu? Cara, finalmente você chegou e tal. Você não tem mais nada aí pra vender, cara? O que mais você tem aí? E na época não dava, né? Por segurança, tal, ficava meio assim Lógico. embolado, né? Eu só ia com os pedidos já lacradinho, bonitinho na sacola. Aham. Pô, amigo, não trouxe mais nada, tá? Mas amanhã, se quiser, eu venho aqui de novo e ia mesmo. Não, eu venho de novo. Cara, pô, não acredito, cara. Você salvou minha vida agora. Eu tô há tantos anos sem comer farinha. Cara, tantos anos. E aí o cara, mora aqui há 4 anos já e faz tempo, cara, que eu não como farinha. Pô, agora você me salvou. Ninguém trabalha com isso aqui. Caramba, velho. Que loucura. Achei meu nicho. Eu falei, pô, tem oportunidade. Porque, cara, como eu falei pra você, a gente conhecia os amigos, mas não conhecia mais ninguém fora. Hoje não. Hoje, cara, tipo, você vai no mercado, você vai no estabelecimento, você encontra. Pelo Sim. sotaque, pela fisionomia. Tem muita gente já. Mas na época não. Era difícil. E eu, caramba, velho, tem oportunidade aqui. Só que eu falei, pô, para fazer dar certo, eu vou ter que seguir nesse sacrifício, né, cara? Depois do horário de trabalho, até a hora que for, a hora que for necessário. Não, beleza, e assim seguimos, cara. E nos sábados era o nosso maior dia, assim, nosso principal dia, cara. Aí, meados, isso nós fomos de 2020 até 2022 para 23, mais ou menos. Foi quando eu fiz o meu pedido de desligamento da empresa. Eu cheguei, lembra que eu falei para vocês agora há pouco que eu tava em ascensão, né? Sim. Eu cheguei e falei pro dono da empresa, falei, cara, eu vou sair e tal. Ele já sabia que eu estava fazendo esse trabalho paralelo. E ele, pô, beleza, não afetando o nosso trabalho aqui, tá tudo certo. E eu, como eu falei, né, tipo, tava levando sempre com muito profissionalismo ali e tal. Eu falei, não, beleza. Só que tava ficando insuportável já, cara. Porque pensa, eu trabalhava de segunda a sexta, das 7h30 até 5h30, trabalho formal, Sim. e até 11 horas, meia-noite, né, no dia seguinte. E aí, cara, no final de semana era pauleira. Sábado de manhã cedo a gente preparava os produtos para entregar, e aí de tarde eu saía fazer roteiro, e até 6, 7 horas da noite de novo, fazendo toda a Curitiba e região metropolitana E a entregando. Bruna ficava em casa fazendo A a Bruna, logística. exatamente, ela ficava organizando os materiais, embalando uma farinha, atendendo o WhatsApp e tal, porque nessa época já estava Já muita tava gente, a gente já estava mais bombando já. conhecido. E nisso, cara, a gente tinha iniciado um trabalho no Instagram. Instagram, cara, já iniciaram um trabalho, a Bruna tinha por hobby uma página que falava sobre temas amazônicos, né, ali, valorizando ali a culinária, a cultura e tal, tanto que, cara, se for vasculhar, é o nosso perfil hoje no Instagram, Até chegou a ver. hoje. Lá nos primeiros posts a gente manteve, que são fotos bem legais, contando um pouco da história e tudo mais. E aí, cara, ela vinha me dando esse suporte. E aí, pô, aliado o trabalho que eu tava fazendo, né, tipo, ativo de não deixar os clientes na mão, ela também me ajudando no Instagram, no WhatsApp e tal. Eu falei, cara, vou me dedicar 100% pra isso aqui, né? E aí cheguei com o meu patrão, falei pra ele, ó, cara, assim, e quero que você, né, vamos fazer uma embolada, um acordo, alguma coisa. E ele, cara, porra, sempre me emociono por isso, porque, cara, foi, tipo, uma conversa muito franca. E talvez se ele não tivesse tido aquela conversa comigo naquela época, eu certamente não estaria aqui hoje. Porque eu certamente teria fracassado, enfim, Nem a gente. não estaríamos, cara. E aí, pô, ele chegou e falou, Léo, pô, reconheço, cara. Falei pra ele, cara, meu, eu tô de saco cheio, tô cansado da empresa, tô cansado dos clientes, quero mudar, meu. E tô vendo que tem oportunidade ali, quero ajudar minha esposa. Aí ele, cara, beleza, tá. Como teu amigo, esquece a empresa agora. Me fala números. Vamos lá, vamos começar. E eu o respeito muito porque ele é bem sucedido e tal. E eu comecei a abrir pra ele, ó, eu tô assim hoje. Tinha um faturamento muito baixo, cara, muito pequeno. Mas eu achava que aquilo já seria, Já era um. né? Só que, cara, o trabalho importante que o empreendedor tem que fazer desde o começo, e eu não tive esse conhecimento, esse suporte, esse ensinamento lá atrás, que é você, cara, calcular os mínimos detalhes desde o começo, cara. Porque, poxa, a partir do momento que você se dedica a empreender, a fazer um negócio dar certo, igual vocês aqui, pô, vocês no começo calcularam os mínimos detalhes e cá estão, e daqui estão caminhando para maior, não é Amém. verdade? Então, cara, eu na época não tinha calculado os pequenos detalhes por falta de experiência mesmo e orientação. E ele chegou e falou, cara, você não viu isso, você não viu isso, você não viu aquilo, você não viu aquilo, você não tá pronto para sair. Caraca, que facada, né? Ele não precisava ter me dito aquilo. Lógico que Não não. precisava. Ah, você quer ir embora? Então que se lasque, não. Tá Tchau. aqui, vai assim aqui, beleza, valeu, obrigado pelo tempo que você ficou aqui. Tchau. Chegou, você não tá pronto. Essa é a minha opinião como teu amigo. Eu quero teu bem. A gente tem aqui um relacionamento de alguns anos trabalhando juntos.
Fiquei lá acho que quase 5 anos, cara. A gente tem um relacionamento muito bacana aqui e é isso. Agora a decisão tá com você. Aí eu, pô, coloquei a camiseta da humildade, eu falei, pô, vou aceitar isso. E eu já tava com tudo armado, mano. Falei com a Bruna, falou, ele vai me liberar, vai entrar uma rescisão assim, vai funcionar assim, bora. Só que realmente a gente não tinha fôlego ainda. Caraca. E, cara, teria me arruinado. Aí eu falei, pô, ali eu falei, cara, vou absorver tudo que esse cara falou. Aí eu passei mais um ano, cara, dessa conversa até o meu desligamento mesmo, efetivo, passei mais um ano inteiro. Você manteve ainda essa rotina também? Mantive. Você já estava exausto. Mantive. Eu tava exausto, só que eu falei, cara, que eu quero muito isso. Acredito no negócio e eu vou fazer acontecer. Então olha só que loucura. Uma coisa que eu, particularmente, ouvindo isso e eu aprendo muito com ouvir, eu vejo muita gente falando assim, nossa, eu tô cansado, cara, eu tô cansado, eu já tô exausto, eu não aguento mais. A palavra que eu mais tenho escutado ultimamente é esse negócio, eu não aguento mais. Você também falou a mesma coisa, eu tô exausto naquele momento. Aí veio um cara, olhou pra você e falou, ó, não é o momento de você. Só que você acreditou tanto no teu potencial e viu que aquele não era teu limite. Uhum, E com isso, você conseguiu gerar mais energia, conseguiu uhum. achar brecha, aí eu já não sei aonde. Ah, Acredito que muito é o suporte da tua esposa, que com é a, certeza. né? E, cara, você puxa isso pra você e fala, cara, não, ainda dá, e bora fazer isso acontecer. Cara, Exatamente isso, Michael. E assim, cara, é exatamente o que você falou, cara. Eu peguei, eu absorvi tudo aquilo que ele falou, cara. É assim que funciona, você precisa ver isso. Cara, eu cheguei com a Bruna, eu compartilhei com ela a conversa. Ela falou, pô, faz sentido. E a Bruna também. A Bruna já estava numa ascensão na empresa que ela trabalhava, cara, maravilhosa. Ela já era gerente geral da empresa que ela trabalhava lá. Então ela estava num status bacana também e tal. E aí a gente estava usando isso um pouco como um colchão, né? Uma segurança. Pô, você está muito bem na empresa já, né? Graças ao mérito purinho dela, o trabalho que ela fazia e tudo mais. Lembra que eu falei pra vocês que ela, pô, ela ia muito bem lá na hotelaria e sempre tal? se relacionou muito bem. Cara, é um profissional assim, bicho. Eu não tenho que falar. Ela, Sim. assim, não é porque é minha esposa, mas assim, eu não Não, conhecia uma quer garantir o profissional de no hoje, nível né? Eu dela. sei. Amor, você tá vendo aí, você tá vendo esse vídeo? Tô fazendo a moral, hein? Cara, não, mas ela sabe disso. Não preciso falar. E aí, cara, ela é muito fera. E ela tava, porra, no auge, cara. Eu falei, porra, a gente usa isso como colchão, né? E eu me viro, velho. Porra, eu tenho que bater no peito a parar. Sim. Vou me garantir, mano. A gente só tinha a Agnes na época, minha filha mais velha. Eu falei, não, bora pra cima. Eu falei, ó, realmente isso aqui tá certo. Vamos organizar isso aqui e tudo mais. E dentro desse um ano, cara, a gente se reorganizou financeiramente. Cara, todos os gastos desnecessários, tudo que a gente que era supérfluo, que a gente julgou que era supérfluo, a gente foi eliminando. Eliminando, cara. E aí, desse um ano, a gente começou a fazer uma reserva. Um colchão de emergência ali. Falei, cara, vamos organizar isso aqui. A gente deixa isso aqui a partir de agora, a partir de hoje, dessa conversa, a gente vai reorganizar e tornar os nossos processos todos profissionais. Não, fechou, fechou, então bora. Você está disposto a fazer isso mesmo? Cara, vai ser mais um ano, no mínimo, né? E por que ele me pediu um ano, cara? A empresa lá também estava passando por transições e tal. Ele, cara, eu preciso muito de você. Olha que legal. Entendeu? Eu preciso muito de você. Eu acho que aqui, no fundo, cara, assim, existia aquela parada, pô, eu vou convencer ele a ficar ainda. Aham. Foi meio empresarial também, né? Não, ele não foi tão bobo assim, mas assim, não foi bobo, na verdade, porque ele não é bobo. Entendeu? Aí ele, cara, vai que eu seguro ele mais um ano aqui e dá boa. Né? Ele desiste disso daí e tal, e beleza. Pô, vender farinha, mano. Vender farinha. Quem que É, vai não, vender? É até subjugado, não né? é O cara, verdade? é até Exatamente. subjugado. O cara vai vender O cara farinha, vender pô. farinha, vender refrigerante, negócio. Não, você não dá futuro, não, cara. Você tá crescendo aqui, mano. E, pô, a gente tem um relacionamento muito bom até hoje, tinha um relacionamento bom na empresa, com os clientes, pô. Então eu falei, não, eu era responsável pela carteira de clientes, eu tive que deixar uma equipe formada, comercial, para atender aquela carteira de clientes. Foi uma responsabilidade muito grande. Então ele ficou preocupado, né? Pô, você saindo, pô, vai me atrapalhar um bocado também, meu. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, cara, a gente reorganiza tudo, a gente toma mais um fôlego, eu me organizo, eu me preparo, e esse tempo, enquanto eu me preparo, a empresa se prepara também. Né? A gente forma uma nova equipe, forma uma nova liderança, deixa tudo prontinho e fica tudo ok. Fizemos esse acordo, beleza. E deu certo, cara, aconteceu dessa forma. Tanto que as pessoas que eu deixei lá estão, cara. Caraca. Muito bacana, muito bacana. E aí, cara, beleza. Passamos um ano, nos reorganizamos e aí chegou o dia do desligamento. Cara, pô, foi um dia muito marcante, sabe? Todo mundo veio, pô, obrigado e tal. Fizeram uma cerimônia, vamos dizer assim, né? Tem um quadro hoje com a assinatura de todo mundo, desejando boa sorte e tudo mais. Foi muito bacana. Tem esse quadro na parede até hoje em casa.
E aí, Maicon, cara, a partir daí a gente estava num patamar assim exaustivo de trabalho e a gente falou, cara, a gente precisa agora profissionalizar de vez mesmo, de fato, e a gente precisa trazer gente para nos ajudar, né? Agora a gente vai ter que meter a cara mesmo. E aí, cara, baseado em orientação, pesquisa e tudo mais, já viu, opa, então eu vou ter curso com colaborador, eu preciso de um imóvel, assim, tudo mais. Aí começou a nascer mesmo, chegou a linha, efetivamente. Isso foi em meados de Mas isso já 23. não tinha o nome, chegou agorinha. Tinha, Tinha já. tinha. Chegou a varinha nasceu lá no ponto zero, no começo das farinhas, quando recebemos a primeira saca, aqui não que a gente vai colocar e tal. E por que ele chegou agora, cara? Eu consigo imaginar, mas fala pro Chuta a tua público. ideia, chuta a tua Né, ideia. eu consigo imaginar. Porque uma das coisas que mais na verdade, é quase com costume de vocês de falar que alguma coisa. Ah, tem alguma coisa. Tem. Tal pessoa tá aí? Ih, chegou agorinha. Aham, Alguma coisa próximo disso. aham. Consigo imaginar alguma coisa próximo disso. Cara, na região norte, a gente tem o costume de falar assim, tipo, algumas palavras no diminutivo. Ah, Pequenininho, o pessoal fala aham. nesse sotaque, principalmente o paraense, pequenininho, jitinho, que é o do interior mesmo, jitinho é pequenininho, Aham. tá? E aí fala muito esse sotaque e muito no diminutivo. E a gente quis fazer o seguinte, cara, a gente falou, já existiam, acho que existiam umas outras pessoas vendendo também e tal. E a gente pesquisou no geral, né? Tipo, a gente não era, né, a estrela cadente que caiu aqui sozinho, não. Já tinha outras pessoas que faziam o trabalho. Só que como sempre a gente falou, não, cara, vamos pelo caminho profissa mesmo, legal. Eu Sim. falei, eu quero entregar um trabalho bacana pro meu cliente. E aí, beleza. A gente pensou, pô, mas tudo é produtos da Amazônia. Tudo é do norte, sei lá. Então, tipo, vamos fazer um negócio meio disruptivo, cara. Tá, aí a gente pensando. E aí a Bruna falou, mas se a gente colocasse alguma coisa de chegou, sei lá, alguma coisa chegou agora para os da Amazônia e tal, a gente falou, pô, mas dá pra gente juntar então. Chegou agorinha. Porque a gente fala no diminutivo e tudo mais, esse agorinha, ele é muito regional. Sim. Aí beleza, vamos, e chegou agorinha, a gente ficou repetindo, chegou agorinha, chegou agorinha, chegou agorinha para os da Amazônia, chegou agorinha, pô, eu acho que pega, cara, né? Igual, por exemplo, Apple. Imagina, cara, o cara lá atrás falando, eu vou criar uma marca aqui de uma empresa de telefonia, de tecnologia, e o nome vai ser Apple. Ninguém, na verdade, o cara foi até subjugado, né? Maçã? Hã? Entendeu? Aí, pô, como assim? E colocou a maçã mordida. Aham. Imagina, cara, hoje é o que é. Tá aí, né? Cara, não, obviamente, né? Me comparando com uma Apple da vida, mas a gente Não, falou, daqui a cara, pouco. daqui a pouquinho, daqui Daqui a a pouco. pouquinho. A gente falou, cara, chegou a varinha, vamos colocar para os da Amazônia. Tá, mas por que chegou a varinha? Mas como a gente recebe com frequência os produtos, os pescados, as farinhas, ou seja, né, tá tudo muito fresco, vamos colocar isso, né? E quando o cliente pergunta, mas por que chegou agora? A gente fala, não, cara, porque tá tudo chegou agora. Acabou de chegar, fresquinho, tá novinho. E, cara, modéstia à parte falando, isso é real, cara. Isso é o que a gente faz valer o nome, porque toda semana tem carga nova chegando. Tanto que, Toda semana. tanto que é uma dificuldade de achar a tua agenda, né? Cara, hoje aqui o telefone tá no mudo ali, mas assim, é correria, cara, é correria. Se não for O assim, medo de abrir o telefone agora é. Deus me livre, cara. Tanta demanda que tem. Eu nem avisei a galera vai saber depois. Eu falei, galera, estou indo num compromisso muito importante, muito bacana, que depois eu vou compartilhar com vocês. Legal. Então, aí, cara, a gente falou, vamos colocar isso. Então, chegou agora em Produtos da Amazônia. E colocamos, criamos lá, né, a Bruna, mais uma vez, com toda a criatividade dela, foi lá, criou a logo e tudo mais, e fizemos. Hoje a gente já atualizou, então, mas lá atrás ela que criou, colocamos e beleza. Aí tá, ó, eu falei, não quero colocar farinha no nozinho, quero mais bonitinho, vamos comprar uma seladora bonitinho, vamos colocar um adesivinho bonitinho, identificando o produto, colocando. Afinal de contas, porque a gente não vai atender só o nosso público manauara, né? A gente vai Sim. atender o paraense, vai atender o acreano, a gente vai atender o curitibano, que quer conhecer o Cearense. cearense, o maranhense, né? Vamos fazer um trabalho legal para apresentar. E aí foi, cara, e aí foi fazendo, foi fazendo. Depois de um tempo a gente foi lá e desenvolveu ao longo dessa jornada, desenvolvemos a nossa embalagem, a nossa farinha, enfim, e desde então, cara, a gente teve essa premissa, sabe, mas a gente sempre fazer um trabalho bem bacana, entregar um serviço de excelência para o nosso consumidor, desde o atendimento no WhatsApp, no presencial, quando inauguramos a nossa loja, nossa primeira loja, nos produtos, a gente sempre quis ter o máximo de qualidade e procedência possível dos produtos. Tanto que hoje, trazendo para o tempo real, eu não consigo ter toda a variedade que existe nas feiras de Manaus, do Nossa, Pará, mas enfim. também haja local, um mercado municipal pra você Cara, inteiro. exatamente. Mas não só por isso, cara, porque hoje, obviamente, a gente precisa cumprir com as regras do município, do estado, tanto aqui como lá, tá? E falando, né, um bastidor é uma burocracia significativa, cara. Ah, é. Dificuldade significativa para trazer os produtos lá para cá.
Então, hoje, cara, para manter essa segurança e procedência para o consumidor, atendendo tudo que a gente precisa atender, tanto para sair de lá como para a gente ter aqui exposto na loja, a gente não consegue ter toda a variedade que tem lá, tá? Então, mas hoje na loja, cara, a gente tem um percentual do que é mesmo a culinária amazônica. E olha que, analisando o público, pelo menos das vezes na qual fui, das vezes que eu escuto, porque muitos dos nossos. Muita gente que assistiu Chegou Agorinha pelo Desperta Cash foi até o Desperta Cash, até o Chegou Agorinha e comentou com a gente. Legal. Teve alguns até, que uma manauara lá da igreja, que até comentou, falando, cara, eu me senti em casa. Pô, que da hora. Foi fantástico isso, porque eu falei, cara, que bom, fico feliz, porque isso também é um pouco da imagem que a gente passa, porque tem que ser uma loja de confiança, tem que ser produtos de confiança, e quando a gente recebe esse feedback, a gente fala, cara, acertamos até no patrocinador, Que legal. sabe? Que legal. E é fantástico receber esse feedback e até passar para vocês por isso, que o atendimento é fantástico. Eu já falei dos seus vendedores lá, né? Eu Sim. falo de um específico, esqueço o nome dele. O Vanderson. Vanderson, abraço, cara. Você é um ótimo vendedor. Não falando que os outros são ruins, tá? Eu tenho que deixar bem claro isso. Olha, tem Mas é que o cara sempre me atende. Eu trabalhei como gerente do Centauro. Cara, atendimento é outra coisa. diferença. Faz toda a diferença. E quando a gente vê pessoas de lá se sentindo em casa aqui, é como se fosse uma embaixada. Já ouviu falar? Legal, hein, cara? Já ouviu Legal. falar que a embaixada ela é um país dentro de outro país, Uhum. né? E pensando nesse sentido, o Chegou Agorinha é a embaixada de Manaus, né? Ou do Amazonas dentro de São José dos Pinhais, porque é uma verdade. Eu fui para Manaus, comia a variedade gastronômica que tem de lá. E, cara, como é muito próximo. Vocês conseguiram chegar à proximidade. E uma das coisas que eu quero falar para vocês estão assistindo aí a gente agora, é que, obviamente, ele veio contar um pouco da história dele, ele veio falar sobre a empresa e tudo mais, mas eu não posso negar uma coisa, que ele trouxe umas coisas preparadas para nós e que eu tô de olho já há um tempo. Viemos preparados. Temos algumas coisas preparadas aqui. Eu vou até pedir ali pro nosso já se trazer para mim aqui, que ele trouxe um para mim ou para ele. Tem uma coisinha especial. Ele tá escolhendo, olha que vagabundo. Tá escolhendo o mais pesado. Putz, ele pegou a sacola que não era tua, cara. Não era minha. Brincadeira. Esse é o que tem bomba ou não? Olha, esse daí. Esse daqui chegou agorinha, né? Aceita suspeito. Chegou agora. Ele chegou agorinha. Bateram na porta. Você falou muito da embalagem, né? Você falou muito da embalagem. Essa embalagem também é uma coisa de vocês. Ou você só achou bonito fazer dessa forma? Não, cara, coisa nossa. Porque é uma coisa totalmente diferente, ó. Não sei se dá para acompanhar. Mas, se eu tô tocando aqui, eu acho que eu sei o que é. Será? Se for, meu Deus do céu, já tô feliz. Pensa no homem feliz, agora sou eu. Amor, me desculpa. Desculpa, mas eu não vou levar pra você. Não vou levar. Não vou. Tem coisa que a gente compartilha, tem coisa que não. Tem coisa que não pode ser compartilhada. Tem coisa que não dá pra ser compartilhada. E essa é uma das coisas que não dá pra ser compartilhada. Vou fazer a questão de fazer um unboxing. Agora, chegou agorinha. Valendo agora, unboxing, chegou agorinha por Maicon. Rapaz. Aqui no Desperta Cash. Olha. Ai. O que temos nessa sacola? Gente, vocês não sabem o que é. Vamos lá. Baré. Você conhece Baré? Já ouviu falar do Baré? Não sabe o que é Baré? Eu vou falar e eu, com todo o respeito, mas eu reafirmo isso sempre, os meninos estão de prova, eu não sou falso nesse sentido. Mas o Baré, desde quando eu experimentei em Manaus, é o melhor refrigerante do Brasil. Ele no ponto que tá aí, cara, geladinho. Geladinho assim, do jeito que tá, irmão. Espetacular. Olha. Aí você imagina esse geladinho, esse sabor do Guaranabaré, ali era Manaus. aquele calor lá em Manaus. Nossa, cara. É um pedacinho do céu, hein? Meu Deus do céu, isso aqui é fora do comum, gente. Vocês não têm noção. Mano, tinha que pegar esse microfone e colocar aí. Pra colocar os teus comentários aí também. Eu acho bom. Cai a live. Se ele abriu a boca, cai a live. Cara, isso daqui é fora do comum, gente. E me fala uma coisa. Baré, só tem no Chegou Agorinha. Cara, hoje, não vou dizer exclusividade, tá? Mas assim, tipo, a gente tem ele lá, por exemplo, lata, tem ele de 1 litro, tem ele de 2 litros. Inclusive chegou agorinha, agora de manhã. Chegou a nova remessa pra gente aí de 1 litro também. Então, assim, hoje você encontra em alguns outros locais já, tá? Tem muita gente legal, gente fazendo um trabalho bacana aqui em Curitiba e região, tá? Não em São José dos Pinhais, especificamente, mas em Curitiba e região
Tem muita gente legal trabalhando também, são clientes nossos, inclusive, que a gente apoia bastante. Porque, cara, a gente comenta lá na loja que a gente, como você falou, né, a embaixada ela representa uma cultura, uma região. Sim. E aqui o nosso trabalho, eu penso muito dessa forma, e muita gente se surpreende com isso, Michael. Eu penso que, cara, além de a gente, obviamente, vender os produtos, afinal de contas a gente precisa, né, pagar as contas, Lógico. na verdade, a gente defende, cara, uma cultura, uma bandeira, a região norte como um todo. Por exemplo, a galera do Amazonas, que é onde a gente tem mais um pezinho, né, por termos vindo de lá. É, o Pará, que, cara, tem uma gastronomia fantástica, fantástica. Para mim, um dos estados que faz um dos melhores trabalhos em questão de levar a Amazônia para fora, levar a gastronomia amazônica para fora. Você vai É o gerar Pará. problema Olha o aí. corre, olha o BO. Não, cara, eu comento isso na loja, eu falo, gente, eu sou muito de Manaus aqui e tudo mais, mas assim, são muito parecidas, tá? A gente compartilha Uhum. muita coisa, muita coisa. Tem até rivalidade. Tem, Fala que o amazonense é preguiçoso e que o paraense é ladrão, né? Alguma coisa assim. rola essa Não parada. sou Eu eu que vou tô, me não abster. sou eu que tô falando, Maicon quem é o está que eu dizendo. pesquisei, o que a Maicon quem está galera dizendo. tem, ó, qualquer coisa manausmemes.com lá no Instagram, eu sigo eles, e é eles que falam, não sou eu. Maicon que está dizendo que ele viu em algum Eu lugar. vi em algum lugar. Cara, é complicado esse negócio de É internet, né? A rixa, gente cara, é não. rixa, é rixa. Mas, gente, assim, valorizando a cultura da região norte, cara, Pará tem uma gastronomia incrível, cara. A gente segue e a gente se inspira em empreendimentos lá da região. Olha o barulhinho Ó, o ali, barulhinho. olha o barulhinho. A gente se inspira, cara, em locais lá de Belém do Pará, restaurantes, e cafés. No Amazonas também, a gente também tem alguns locais que a gente segue, também que a gente acompanha pra gente ter boas referências, né? O próprio Acre também tem muita coisa legal, cara. Rondônia, cara. Pra quem não sabe, nós até fizemos um evento outro tempo atrás na loja, com o pessoal do Sebrae de Rondônia, que hoje, curiosamente, talvez muita gente não saiba, mas Rondônia, o estado de Rondônia é o maior produtor de tambaqui do Brasil, cara. Não brinca. Ah, Sério, não sabia tambaqui desse é um fato. peixe amazônico, né? Mas ele tem nos rios mesmo, né? No Amazonas, Pará e tal. Mas em questão de cativeiro, de produção mesmo, de manejo, cara, Rondônia é o maior estado produtor. Caraca, Vende abastece o Brasil, nos abastece também, e abastece pra fora, cara. Caras que querem. fantástico. Tambaqui ganhou o mundo já, cara. Que fantástico. E olha que tambaqui é um peixe muito gostoso. Bem Cara, preparado é muito gostoso. Aliás, eu tenho um problema que eu tenho um amigo que ele postou um vídeo esses dias com tiras, se eu não me engano, eram tiras de tambaqui feitas na air fryer. Ele e a esposa dele. E assim, compartilhou. só postou, não falou nada. Ele compartilhou? Não vi. Sou mineiro, não gosto de peixe, tava com vontade. Olha Ó, só, o olha mineiro só. que não gosta de peixe estava com vontade. O mineiro Eu acho, salivou. eu vou tecer esses comentários aqui ao meu amigo, aproveitando que ele tá aqui. Não faça mais aquilo. faça mais isso, Sem, obviamente, sem mandar pra minha casa. Ok. Porque, Prometo minimizar. porque, cara, é muito gostoso. Tambaqui é muito gostoso. Eu sou muito. É muito difícil já eu não gostar de alguma coisa de produtos do Amazonas, de comida nortista. Uhum. Já é muito difícil, mas, cara, tambaqui e pirarucu. Cara, Ah, são os dois, na minha opinião, pra mim, pessoalmente falando, são os dois mais incríveis. eu sou do sul, meu chimarrão tá ali. Aham. Obviamente, agora neste momento estou trocando chimarrão. Olha, eu vou gerar briga com o pessoal do CTG. Mas estou trocando agora nesse momento chimarrão por baré. Mas, cara, costela ao fogo de chão e pirarucu a casaca Cara, é aqui, ó. é absurdo. É aqui, ó. É pau a pau, incrível. cara. É muito. Nossa. Incrível. E pegando o gancho que você falou do Pirarucu, cara, nós, e trazendo um pouco da história também, né? Em 2024, 25, agora se não me engano, não lembro, 2024, nós já tínhamos inaugurado a nossa primeira loja, um espaço bem pequeno, que era só loja. Hoje, para quem não sabe, nós temos uma loja e um café regional no mesmo espaço, né? Fantástico. É maravilhoso, cara. A gente serve lá uma culinária muito bacana. E a gente foi, na época, nós fomos convidados para representar a Amazônia, né? Esse pedacinho amazônico, no evento que teve no São Cristóvão, cara. Não esqueci o nome do evento, que era uma churrascada. Eram vários churrasqueiros. Ah, eu mais. sei. Esqueci o Foi nome agora, Putz, cara. Que era free food, né? Você pagava o ingresso ali e comia à Isso, comia à vontade. vontade, Aham. Cara, exatamente. que evento da hora. Foi a chefe Lívia que nos convidou. Ela tá na cena gastronômica aqui de Curitiba e região e ela trabalha com a galera de fora também. Querida, tá sempre lá com a gente. Ela, mãe dela, Dona Lili. Um abraço, Dona Lili, se estiver vendo a gente, Dona Lívia.
E, cara, fomos convidados e foi uma experiência muito bacana. E lá, não nós, mas um chefe que veio do Pará, ele trouxe um pirarucu inteiro, cara, e fez ele assado no bambu ali, né, na brasa embaixo e tal, e na folha da bananeira, cara. Aquilo ali, Ruim. moço, o que deu de fila na hora, cara, tava bombando os hambúrguer, era hambúrguer, era porco, era carne, Costela. costela, tudo que você imaginar. E Uhum. eu sou carnívoro, assim, cara, de mão cheia. Me chame pra um churrasco, eu sou parceiro. Cara, mas o pirarucu deu fila, cara. Que por si só, né? Um pirarucu, pra quem não conhece, é um peixe que ele na natureza, né? Ele chega a ser do tamanho dessa mesa aqui pra maior, né? Pra Ele maior. tem a média de 2 a 4 metros, né? Se Ele, brincar. ele não dá pra tirar ele da água sozinho, porque é um peixe Sozinho muito não dá. pesado, muito forte, Ele cara. pode matar uma pessoa com uma cabeçada. É verdade, isso é verdade, isso é verdade. E aí, cara, trouxeram e estavam assando esse peixe lá. Meu, que incrível, que coisa, cara. Aí trouxeram também lá o tacacá, mas foi uma experiência muito bacana. Que legal. E, cara, como aquele evento, tipo, foi legal, porque assim, tipo, podemos compartilhar um pouco da culinária, da cultura amazônica, né? Com aquela galera, a maior parte das pessoas que estavam ali eram curitibanas, e pô, foi muito bacana. E nós montamos um pequeno stand, cara, uma loja itinerante naquele lugar, no Bosque São Cristóvão. E aí lá, cara, a gente trocou ideia com muita gente, cara, apresentamos. Cara, mas como é que é esse açaí aí? E explicava. A galera tem aquele mito, né? Mas açaí tem gosto de terra. Eu falo, olha, Açaí não não tem posso, gosto de terra e eu não posso posso dizer, provar. porque Jaciel, faz um favor pra mim. Tem uma coisinha escondida pra nós ali, a Camila vai matar. chegou agora mais alguma Chegou coisa? agora Meu mais uma Deus. coisa, vocês não têm noção. Acabou de chegar e eu tô tão feliz. Pensa no programa que eu tô feliz. Hoje tá dando gosto. Ô, meu Todo Deus do programa fazer céu, assim. pensa num homem feliz sou eu hoje. Não acredito que veio isso, meu. Chegou agora Olha mais um só o que item que aqui. chegou. Sabe o que que é Olha isso? só isso, gente. Sabe o que que é isso? Isso daqui é açaí puro. Não, Olha não só é, isso. não é aquilo lá que você pega no Frozenzinho ali, que sai numa máquina. Não, 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 não. Isso daqui é o nosso vinho. Tá? Pra você do sul, vou explicar da forma mais sulística possível. Isso daqui é o nosso vinho, amassado a pé. Não, obviamente, esse daqui não foi amassado a pé, eu acredito. Com certeza não. Com certeza não. Mas a tradição era amassado à mão ou a pé, né? Alguma coisa assim. Posso estar errado. É na mão, né? Na mão, né? Na mão. Na mão. Então eu falei besteira. Mas Na é. mão, e depois é feito na máquina hoje em dia. E tudo. Isso. Mas, cara, isso daqui é fantástico. Eu vou trazer alguns comentários, tecer alguns comentários com uma relação a você que tem problema sexual. Sabia que isso daqui é fortificante? É um Viagra natural. Se você não sabe, acabou de aprender. Experimente. E olha só, cara, como é a textura do açaí, né? Eu vou deixar vocês ficarem à vontade, tá, meninos? É? Podem ficar à vontade para vocês, presente. Já se guarda Tem pra mim na geladeira, por tem favor. Tem açúcar a açúcar ali? gosto na sacolinha. Guarda pra mim que eu sei o momento que eu vou comer isso aqui. Pensa num homem feliz hoje sou Mas eu. só mostra pra galera, Michael, Aqui, a ó. textura, né, cara? Não, Esse é o realmente. açaí puro, pessoal. Batido na hora que a gente chama. Foi batido um pouco antes de eu vir pra cá, tá? E ele tem uma textura de vitamina. Ó, o Michael vai servir um pouquinho ali pra vocês verem. Ele tem uma textura meio que de vitamina. Tá em mim ali? Tá em mim ali? Deixa eu mostrar pra Olha galera só. só a textura disso aqui. Olha só Realmente, isso. ó. Não sei se. Olha. Nossa. Ó, tá vendo ali, ó? Ele tem uma textura meio que de vitamina mesmo, É uma sabe? vitamina. Concentrado, cara, concentrado. E hoje em dia a gente atende muitos clientes curitibanos, Michael, que usam pra pré-treino, pós-treino. Mas sabe? é fantástico isso aqui. Ó, eu particularmente não consigo comer sem açúcar isso aqui, mano. Tomar sem açúcar, comer, depende, né? Porque é muito forte. É bem forte, bem É forte. bem forte. Assim, tem que experimentar. Obrigado. O que a gente encontra hoje nas, Quer? o que a gente encontra hoje nas sorveterias, o que a gente encontra nas Eu ia sorveterias roubar isso pra mim. Ó, o Jaça já tá Já brigando, ele quer o dele, já ó. quer o dele. Viadinho. Depois que eu fui morar em Brasília, eu descobri essa liberdade. Olha aí, ó. Ó, vai ter que dar uma agitadinha Tem que nele, dar uma porque ele já agitada tá nele, concentrado. é. Vamos colocar a tampa, dar uma agitada que ele tá concentrado. E aí o que acontece? Nas sorveterias hoje eles usam essa polpa, ela é bem como só um resíduo do açaí mesmo, que daí eles colocam outras misturas ali. Xarope. Exatamente. Que daí já não é mais natural, né? Exatamente, que daí vira o sorvete. Aqui não, ele tá puro concentrado. É o açaí em sua. Nossa. Ó, essa textura. Em sua melhor forma. E aí, pessoal, a gente não coloca açúcar, a gente não coloca xarope, a gente não coloca nada de adicional. Só descongela e bate ele, e ele fica nessa consistência aí, ó.
Rapaz, mas isso daqui, ó. Aí, ó, eu falo, né? Tem Manauara que me julga aí, porque, eu tomo Nesse açaí. momento você vai criar um problema, hein, cara? A É, comunidade vai brigar com você. hein? porque eu tomo açaí com açúcar, que não sei o quê. Mas tem gente que torce pro caprichoso, né? Ih, cara. Então, você sabe que eu tô falando. Aliás, Eu acho, Michael, que você tá criando um problema pra você. aliás, eu hein, quero Michael? entrar nesse mérito, porque nos anos no qual estou casado e graças a Deus casado com Camila Nara, minha esposa Manauara, na qual busquei dentro da tribo, né? Pajé, aliás, Pajé, muito obrigado pela liberação. Pajé Carlos. Rapaz, o Carlão vai ouvir esse podcast e Pajé vai Carlos, mandar uma tá lá em mensagem já já no casa. Tá lá em WhatsApp. casa, ele Tá sabe. aí? Tá aí. Pajé Carlos, muito obrigado. E não é mulher de Pajé, a mulher de Pajé é a Natália, muito obrigado por ter liberado. É, mas desde os anos que eu conheci a cultura amazônica, uma das coisas, fora a gastronomia, uma das coisas que eu mais me encantei, e eu tenho que ressaltar, com relação à cultura artística de Manaus. É lindo de se ver. É lindo de se ver. Se você não teve a oportunidade, vá ver o que é o Festival de Parintins. Parintins, para vocês terem noção, é uma ilha que fez um grande festival que hoje o Brasil inteiro conhece, não só Brasil por e o mundo. o Brasil e o mundo, né? Não só por conta da Isabela, que todo mundo fala, a Isabela aumentou. Não, realmente já teve um trabalho de anos Sim. para que aquilo seja como é. E nesses 5 anos eu aprendi, e como sempre falo, como eles falam lá, não é a gente que escolhe o boi, né? É o boi que escolhe a gente. E qual que escolheu você? Garantido. Tá brincando. 33 vezes campeão. Tem certeza? Absoluto, irmão. Não consigo gostar do tal do caprichoso. Com todo respeito à galera do caprichoso. Cara, Caprichoso. certamente a galera tá embaixo nos comentários agora aí. Descendo a lenha. Ganhando você. Mas, abraça a galera do caprichoso. Aliás, você é caprichoso, né? É garantido, é garantido. Você é garantido? Garantido. Você é garantido. Ah, tá. Cara, mas assim, a gente brinca, né, cara? Lógico, Tem os lógico. dois bois ali e tal, mas é um festival incrível, tá? Incrível, assim, e o tanto, a proporção que cresceu nos últimos anos, assim, cara, tem o Festival do Boi, tem a sua tradição, a sua história, mas o que cresceu nos últimos anos, assim, é espetacular. Isso é muito bom, cara, isso é muito bom pra cultura, pra região norte como um todo, pra Parintins, né, porque isso ajuda no crescimento da cidade, na infraestrutura da cidade. Sim. Atrai a atenção do Brasil e do mundo para a região, né, cara? Isso é um fato, isso é um fato. Sabe que... O último agora aí, cara, foi incrível. Nossa, Lotou a se eu cidade, não me engano, o lotou a ano que cidade. vem vai ser transmitido. Pra você, eu não sei se você lembra desse fato. Teve um Rapidinho, ano... só um adendo rapidinho. Ó, galera, vocês estão vendo que o Michael ele tá com o dente roxo, né? Cara, Então, ó, quando tomar o açaí puro concentrado, ela chegou agora, se não sair... tem que dar uma lavadinha enxaguada pra você sair, verdade. tomar um açaí, sair para um compromisso. Quer saber se o açaí é bom mesmo, original? É isso aí, ó. Tem que ficar com o dente roxo, hein? Cara, já acabou o meu. Já acabou o meu aqui. Tá O Jaça sumiu ali. Não sei se ainda tem açaí mais, hein? Acho que não tem mais, não. Ele tá tentando mexer no computador e comer, tá fantástico. Eu não vou deixar ele comer, só pra saber se sobra, entendeu? Mas voltando ao assunto, não sei se você lembra, teve uma época, obviamente, né, a partir do momento que eu comecei a gostar do Festival de Parintins, eu comecei a pesquisar sobre ele. Uhum. Eu fui atrás da história do Caprichoso, fui atrás da história do Garantido, fui assistir desde 97. Uhum. Eu assisti todos os festivais no Caramba. YouTube. Peguei todos os festivais do YouTube. Você vê que eu tenho muita coisa pra fazer, né? Mas eu assisti todos. Caraca. Pra não poder falar que você é garantido, porque não, realmente eu gostei mais. Sim. Aliás, Davi Assayag, não sei por que você saiu do garantido, mas tudo bem. Até hoje eu não consigo entender essa história. E nesse sentido todo, uma coisa que me chamou muita atenção foi um fato que ocorreu na Olimpíadas ou Copa do Mundo, posso estar enganado, que a Band ia transmitir o Festival de Parintins no mesmo período que estava rolando ou Olimpíadas ou Copa do Mundo, não lembro exatamente qual. E eles pegaram e falaram, os organizadores chegaram para a organização do Festival de Parintins e falaram bem assim, ó, então, vai ter tal evento nesse horário, a gente vai transmitir, a gente precisa que vocês comecem o festival 2 horas depois.
Eu acho que eu recordo desse evento aí. Acho que... Sabe o que eles responderam pra Band? Eu não lembro. Agora eu preciso só saber se era a Copa do Mundo. Vamos imaginar que seja a Copa do Mundo. Posso estar enganado. Sabe o que eles responderam pra Band? É mais fácil vocês colocarem o jogo de vocês 2 horas antes. Cara, eu, eu falei, Peitou a mano. emissora, né? Eu olhei, eles peitaram uma Peitaram a emissora de emissora. televisão e falaram: cara, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aqui quem Aqui vai manda é a rolar e gente. pronto. Mano, eu achei fantástico. Uhum. Fantástico, fantástico. Todo mundo baba ovo pra Globo, baba ovo pra Band, baba ovo pra Record. Pra qualquer coisa, ah, não, a gente obedece, muda tudo. Os caras bateram no peito e falaram: não. O festival não cedeu e falou, não, ó, vai ser assim, pronto, acabou. Cara, que fantástico isso. Que fantástico. Verdade, verdade. E tem que ser assim, cara. E até por isso, né? Por esse pensamento, esse comportamento, que o festival tá o tamanho que tá hoje. Na verdade, imagina se abaixa a cabeça aqui, abaixa a cabeça ali e tudo mais. Será que estaria na proporção que tá hoje? Então, Não, pô, imagina. sabe? Hoje a gente tem a Isabela Nogueira, que saiu do BBB, Uhum, que fez um grande espetáculo lá dentro, uhum. né? Méritos. Obviamente não assisti BBB, mas sei Eu também da sou proporção totalmente- dela. Temos hoje também, aparentemente, uma Cunhaporanga que está na Fazenda. Posso estar enganado, Uhum. mas se eu não me engano, tem uma Cunhaporanga que está lá na Fazenda. Cunhaporanga, para quem não sabe, é a moça mais bonita da tribo. E tem um item dentro do Festival de Parintins que se chama Cunhaporanga, que é o mais desejado, aliás, né? É a busca das meninas. Tanto no festival, né? A mais bonita lá, tudo mais, é É a a, principal, é né? a principal, é a que chama atenção. É. Eu, particularmente, gosto do Omo do Boi. Dos itens, eu gosto do Omo do Boi. Legal. Gosto da provocação, porque eles têm uma fase ali dentro do festival que eles provocam um ou outro diretamente. Aham. Eles duelam Aham. entre si, falam da história e não tá nem aí, não leva pro coração. Quer dizer, Sim. o presidente do Caprichoso esse ano levou pro coração, mas tudo bem. Mas, cara, aliás, com relação a voltando, obviamente, eu chego agorinha, não acabou, tá? Calma que tem um gancho do boi que eu quero citar aí, que É. você tava falando, né? Tá. Mas deixa eu só apresentar mais uma coisa porque não acabou. Tem coisa aqui dentro. E tem uma coisa que esse aqui, se eu não levar, eu vou morrer em casa. Aí você vai ter problema. Esse eu acredito que sim. Sabe o que é isso, gente? Não vai aparecer aqui pra vocês, tomara que apareça. Mas isso daqui é brigadeiro de cupuaçu. Irmão, Mais conhecido carinhosamente como bala de cupuaçu. bala de cupuaçu. Cara, isso daqui é uma delícia. Goma não, né? Os itens É. é uma massa de chocolate, tá? Cacau 50%. Então é uma massa de chocolate com a geleia de cupuaçu dentro. Cara, A geleia de cupuaçu, a gente serve todos esses itens. A geleia pura na loja a gente tem. sim. Então é a geleia de cupuaçu dentro com o bombom, né? Um recheio de chocolate. Cara, isso daqui Top, é uma tá? delícia. É uma combinação é uma fantástica. combinação fantástica, Fantástica, porque fantástica. é o chocolate que ele tem o doce, obviamente, Uhum. e o cupuaçu que ele tem aquele amargor, Azedinho. azedinho ali, que dá. Nossa, é fantástico. Isso daqui. E eu não posso, como eu falei, esse daqui eu não vou poder comer. Esse aí Porque, vai ser a chave do portão em casa. se eu comer isso daqui na live, assim, hoje ela não vai ver, mas na quinta-feira, provavelmente já posso estar morto. Então eu acho que é importante você Eu deixar esses vou bombons guardar assim isso pra daqui depois e que ela levar. vê o episódio, daí tipo, Aí, não, mas tá aqui, ó. exatamente. Guardei Eu pra vou você. guardar isso daqui nela. Mas tem mais uma coisa mais aqui um dentro. item aí. Tem. Ixi, rapaz. Esse aí Não a gente, acaba ó, aqui, não. Chegou agora e veio preparado hoje. Cara, aqui, ó. não acaba aqui, não. Até o Jato Esse se daqui é surpreendeu, o Jato novo. apareceu, ele, ó, como assim, Daniel? Meu Deus do céu, irmão. Aí tu me quebra. Esse daí, Gente, meu nobre, Aí, chegou agorinha? esse chegou agora. Esse chegou agora literalmente no nosso cardápio também. E, cara, é uma receita incrível, tá? Desenvolvida em casa, na Chegou Agorinha. Esse aí, sabe o que é, Michael? Pudim de tá cupuaçu, tá escrito em cima. Entreguei no vídeo. Cara, esse é o pudim de cupuaçu, gente do céu. Isso daí, cara, eu falo salivando, tá? Porque é delicioso, gente. Nossa. Delicioso. Pudim de cupuaçu, cara. Cupuaçu em si é uma fruta sensacional, cara. O que é o Sensacional. cupuaçu? Explica pro povo. Cupuaçu, cara, como eu posso explicar assim? É uma fruta, eu vou descrever ela, ela é um pouco meio que retangular, assim, marrom. Você quebra ela, você abre, ela vai ter o caroço, né, por dentro, no fundo, e aí tem toda a polpa dela envolvida nesse caroço, Aham. né? E aí a gente chama carinhosamente de polpa de cupuaçu tesourada ou polpa de cupuaçu triturada. O que é isso, tesourada? Literalmente, Michael, quando a gente abre o cupuaçu, você tira ali as duas partes e abre ele, né? Ele tem toda aquela massa dentro. E aí, antigamente isso ainda acontece, tá? Mas tem diminuído.
mas era feito precisamente de tirar a polpa Na tesoura. na tesoura. E daí o que acontece? Tirava ali, ficava cortado, e aí você separava, por exemplo, os pacotes com 1 quilo Aham. de polpa pura, né? E, cara, ela é azedinha, tem ela é grossa, né? Consistente a polpa, e tem muita água nela. Né? Então, cara, é uma fruta, assim, pra você comer ela na natureza, a única coisa que impede é porque ela é muito azeda na natureza. Mas, assim, cara, é nutritiva, entendeu? Cara, ela é bem densa, Proteica. proteica, e ela tem bastante água. Né? Então, tipo, cara, é uma fruta sensacional. Aí você traz ela pra uma cozinha e faz todo um trabalho, cara. Esse também é outro que eu não vou poder. Agora que você mostrou, ainda tá no cardápio novo, né? Tá no cardápio. Cara, aí você me arranja o problema. Eu fui pra Manaus certa vez e a minha vó-sogra é a avó da minha esposa. É minha avó, sogra-avó. E ela fez, cara, pudim de cupuaçu. Ela fez o mesmo. E a minha esposa tá há um tempo já falando desse pudim. Eu comi lá, Aham. mas esse também é outro que eu não vou poder comer. Esse aí. Esse não é outro, Carlos é vai entrar chave em de casa. cadeia. Eu tô com um problema hoje, assim, ó. Na verdade, eu achei que seria bom. O cara me trouxe o baré, eu já fui afrontoso. Já fui afrontoso com o baré. Vou ter que ir lá passar ter que mais. passar lá. Vou ter que passar Vai ter lá que e passar pegar lá. mais um. Vai ter que passar lá. Aproveitando, já vou incentivar vocês, obviamente. Vocês que não conhecem o Chegou Agorinha, quem está assistindo nossa live, vai ter uma obrigação nesse exato momento. Você vai acessar o teu Instagram, tá? Se você tiver no celular, pode dar uma pausa tranquila, vai lá no Instagram e coloca Chegou Agorinha, segue eles lá e vai já fazer o seu pedido, porque, como ele falou, chega tudo agorinha, mas às vezes não sobra, tá? Porque é tanta gente pedindo que, meu irmão, o cara ficou até 1 hora esperando uma farinha, meu amigo. Você acha que ele Imagina. vai. Você acha que numa disputa ele passa na frente de você, tá? Mas o melhor de tudo é que de farinha ovinha a tambaqui ou de tambaqui a farinha ovinha, você encontra tudo no Chegou Agorinha. Esse slogan ficou muito bom. Caramba, não, pera aí, eu vou ter que gravar isso aqui. Como é que foi? Eu vou ter que gravar esse slogan que eu vou ter que usar nas redes sociais. Mas, homem, eu criei de uma hora para outra. De tambaqui a farinha, De tambaqui a farinha ovinha, você encontra tudo no no Chegou Chegou Agorinha. Agorinha. Caramba, eu vou ter que fazer isso. Ó. Nem publicitário Vou ter que usar formado isso. faz isso, velho. Isso é verdade, hein? Isso é verdade. Ó. Isso aí vai estar nas matérias de marketing e publicidade dos próximos anos, certeza. Com certeza. Tese científica. TCC. TCC baseado nisso. Mas falando em farinha ovinha, você também trouxe algumas farinhas. Trouxe algumas farinhas, pra né? Pra galera. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas farinhas, Legal. porque obviamente farinha não é farinha qualquer jeito. Legal. Né? A gente tem alguns fornecedores aí também que compram farinha. Você pode achar essas farinhas lá no Chegou Agorinha, ou você também pode achar nos fornecedores, nos distribuidores do Chegou Agorinha, que é a galera que vai lá e compra do Chegou Agorinha e ele pode estar mais próximo da tua casa. Boa. Né? Exatamente. Então a gente tem algumas pessoas aí, cara, fantástico, você pode achar. E ele vai explicar agora como é que funciona. Como é que funciona não. O que são essas O que farinhas? são cada uma, né? Rapaz, Beleza. mas peraí, aí é peso, filho. Bastante Calma aí. coisa, hein? Irmão, vamos lá. Olha, eu trouxe alguns exemplos aqui pra mostrar pra galera, principalmente pra quem não conhece. Fica à vontade. As farinhas lá da Pode região puxar. norte, Pode né? puxar Deixa eu aí. trazer pra cá pra mostrar pra galera. Deixa eu ver aqui. Essa aqui eu vou começar por ela, que é a nosso carro-chefe, né? Lembra que eu falei pra você que tá até na nossa embalagem agora? Aqui, aquela ali, né? Ó, essa aqui é a nossa embalagem, a nossa farinha ovinha. Nossa embalagem. Lembra que eu comentei com vocês? Cara, eu fui muito Sim. chato desde o começo com embalagem. Eu queria fazer uma apresentação legal para o meu cliente, um negócio diferenciado. E desenvolvemos essa embalagem. Nossa embalagem é apenas da nossa farinha ovinha. E hoje, Michael, a gente não é só uma loja, cara, que vende farinha, refrigerante e peixe. Cara, hoje a gente faz um trabalho muito mais além, cara. Que legal. Hoje a gente tem ali, tipo, vamos dizer assim, não vamos dizer que sustenta, mas a gente participa, cara, de uma economia local no interior do Amazonas. Existem 2 cidades no interior do Amazonas, são as cidades de Tefé e de Uarini. São as principais produtoras dessa farinha aqui no Amazonas. Elas abastecem o Amazonas e agora o resto do Brasil. Por isso que a minha sogra fala a farinha do Arini. Do Uarini. Exatamente. Agora entendi. Então, farinha do Uarini, cara, essa farinha hoje em dia ela já tem identificação geográfica, já tem todo um trabalho em cima dessa farinha. Então, quando a pessoa fala farinha do Uarini, ela está falando a esse tipo de farinha. E o que é a farinha do Uarini? É uma farinha de mandioca. Todas essas aqui são farinhas de mandioca, tá bom? O que muda é o processo da torra e o processo de como é feita a peneiração ali, né, da farinha, entendeu? Então, por exemplo, essa aqui é a farinha ovinha devido ao formato dela ser mais boleada, né, mais redondinha assim, o que imita, que lembra a ova do peixe. Que legal! Sacou?
Então, a gente chama ela carinhosamente de farinha de Guarani ovinha. Né? Aí lá também aí o pessoal classifica, né? Tem a ovinha, que é mais fininha, um pouco mais fininha que essa que nós também temos na loja. Tem essa aqui que já é a ova, né? Vamos dizer assim. E tem a farinha de Guarani, que é um pouquinho mais grossa, é parecida com essa daqui. A mais consumida é essa aqui, que tá no meio do caminho, né? Que é o Guarani ovinha. Né? O Guarani ovinha e o Guarani ova, né? Cara, qual que é o sabor que tem isso aqui? É sabor de farinha de mandioca mesmo, cara. Não tem um sabor específico, não é Sim. amargo, não é doce, não é salgado. Farinha de mandioca. E ela é bem crocante, Michael. Bem torradinha, Bem. cara, ela é bem torradinha. No norte, cara, é muito comum, por exemplo, se tomar um açaí agora, a gente colocar farinha, essas farinhas no açaí, Eu já vi isso, eu não tive né? coragem. É comum, cara, comum, porque o açaí ele já é consistente, né? A gente Aham. coloca farinha pra deixar ele mais crocante, vamos dizer assim, né? Sim. Imagine lá os sucrilhos. A gente não coloca os sucrilhos no leite? Sim, sim. É a Mesma coisa. função, mesma função. Só que bem mais calórico, bem mais nutritivo, né? Lógico. Farinha, né? E mais o açaí, cara. Açaí com farinha é uma refeição, meu. Eu ainda vou pra essa outra farinha aqui, pra A de tapioca. a de Vamos já tapioca. chegar lá. Então, essa aqui, cara, é a nossa principal farinha do Amazonas. A gente tem muito orgulho de trabalhar com essa farinha, cara. Hoje a gente tem fornecedores incríveis lá no interior do Amazonas, cara. Legal. Fornecedores parceiros nossos aí. Que hoje, cara, existem vários padrões de farinha ovinha, tá? Essa aqui, se você for dar uma olhadinha, Mike, se você observar, é uma farinha bem peneiradinha, bem limpinha, sabe? Tem muito pouco farelo. Uma farinha selecionada, que nós chamamos. Prêmio. Prêmio. Olha, Tá? Eu, cara, lembro que eu falei pra vocês ao longo da nossa conversa, eu sempre quis fazer um trabalho diferenciado pro nosso profissionalizado, cliente. né? Pro nosso Que cliente. legal. Então, cara, como eu falei, existem outros lugares que tem, mas nesse padrão aqui, cara, você vai encontrar na Chegou Agorinha, tá? Então, cara, essa aqui é uma farinha top, que essa farinha eu brinco lá com a galera na loja, né? Que essa farinha andou de canoa, andou de barco, andou nas costas do peão, andou de caminhão e chegou aqui, cara. Essa farinha, a gente tem muito trabalho pra trazer ela. Quem puder aí, de repente, pesquisar depois, né? Pesquisa onde é que fica. O Guarani e Tefé, no Amazonas. Vocês vão ver o quão é distante, cara. Às vezes nem parece tão distante, mas é que as rotas ali, elas são muito Cara, complicadas, É né? tudo por barco, cara. Você tá doido. E aí, além do barco, depois a gente pode falar sobre isso, cara, a gente tem a dificuldade dos períodos, né? De seca e de cheia. Na cheia, tipo, cara, é dificuldade porque daí os terrenos de plantio, eles são alagados. Aham. Então a produção A diminui, produção diminui. né? E na seca, cara, a dificuldade logística é absurda. Porque daí o barco para longe, aí a pessoa tem que ir andando, às vezes pisando no banhado, ali no barro mesmo, porque é dificuldade. Cara, é assim, é incrível o quanto com o A amazonense, cara, supera assim, dificuldades, é trabalhador, sabe, cara? Porque, bicho, pra esse produto chegar aqui é muito trabalho. É muito trabalho, muita gente envolvida, muita energia, cara, assim, tipo, então é um produto que a gente tem muito orgulho e valoriza muito, cara. Todo mundo que chega na loja lá e quer saber um pouco da origem, entender como é que é, a gente faz todo esse trabalho de explicar, olha, cara, isso aqui não é só uma farinha por si só e acabou. Só a farinha. Não, cara, tem toda uma origem, tem todo um trabalho por trás, tudo mais. A gente trabalha hoje com vários produtores lá no interior, famílias que dependem desse trabalho. Então, pô, é um trabalho incrível, cara. Caraca, velho, que louco. Incrível, tá? isso. Incrível. Aí depois da nossa alvinha, que é a nossa campeã, nós temos a nossa farinha d'água, cara. Deixa ele de pé. assim. Opa, Vou beleza. colocar de pé. A nossa farinha d'água. A farinha d'água, cara, ela é levemente parecida com a farinha ovinha. O que muda, Michael, é a espessura do grão, né? Ela é uma farinha mais grossa, tá? Essa aqui, ela é uma das mais consumidas com açaí, tá? Essa farinha dá pra você comer ela, tipo, do jeito que tá aqui, você abrir e comer, tá? Mas dá pra colocar, por exemplo, pô, ela tá muito dura e tal, você pode umedecer ela num caldo de carne, caldo de frango, Pô, aí é bom, tá? hein? Pô, cara, vira um pirãozinho ali, um caldo de Nossa. peixe, fica espetacular, tá? Mas assim, no norte é comum a gente comer puro, tá? Coloca o molho na mão e Tá doido. O dente se estiver ruim, meu amigo, já vai junto, tá? Esquece. Vai a placenta. Já vai junto. Essa aqui é a nossa farinha d'água, tá? E aí, lembra que eu falei pra vocês que a gente trabalha com produtos da região norte no geral, né? Nós temos aqui também duas outras farinhas. Na verdade, eu vou pegar essa aqui que ainda tá lá mais em Manaus, mas também é consumida em toda a região do norte, tá? E a farinha de tapioca. Parece um isoporzinho, né, Mike? Pois é, rapaz. Eu ainda prefiro. Eu ainda prefiro Você ela jogueira. pra. Eu ainda prefiro ela pra comer com açaí. Não sei, eu acho que. Não sei. Ela dá aquela crocância que eu gosto dos sucrilhos e tal. Tipo, aquela ideia do sucrilhos de açaí, vamos dizer. Mas, cara, a farinha de tapioca até me deu um problema uma vez lá em Brasília, porque a minha esposa chegou pra mim e falou: compra, vê lá no mercado, ou na feira, lá na feira do Guará, vê na feira se tem farinha de tapioca. Eu falei: tá bom. Eu fui lá e comprei tapioca. Só que é tapioca mesmo, já. Goma. A goma. Aham. Aí ela chega em casa e entrega pra ela dela: não, eu queria farinha, por que você não pegou a farinha? Eu falei: mas isso daqui é farinha, tá esfarelado. Nossa. Mas pensa, uma mulher que ficou brava comigo. É.
Cara, e isso acontece muito, cara, na loja, a gente sempre explica, porque é muito parecido, né? O nome, as pessoas chamam farinha de tapioca pra essa e pra outra. A outra que você falou aí é a goma de tapioca. Acabei não trazendo aqui, mas é a goma de tapioca que a gente usa pra fazer a tapioca mesmo, né? Sim, Branquinho, sim. vai na frigideira ali e tudo mais, ela é fininha e tudo Tem em mais. todos os mercados, né? Sim, sim. E aí o que acontece? Essa aqui, cara, é uma farinha de mandioca, ela basicamente não tem sabor de nada. Essa aqui, de todas elas, é a que menos zero tem sabor. Mas peraí, então tem gente que compra com sabor de nada. Sabor de nada, é só pela crocância. Exato. Pra você colocar. Cara, por exemplo, a Bruna em casa. A Bruna toma café com leite com isso aqui. Farinha de Ah, tapioca. não, daí. Coloca. Bruna, Ô, eu vou falar pra você, Bruna, meu. Eu vou falar pra Bruna, você. Se eu vamos falar conversar pra aqui, você- Bruna. Se eu falar pra você que fica gostoso, cara. Quem tá assistindo agora tá pensando, cara, que maluco esse Não, cara tá falando. eu tô Você tá falando falando, isso. cara, café com leite com farinha Tá de tapioca. doido? Experimente, cara. É inexplicável. Difícil de falar, cara. Aí, cara, essa farinha de tapioca, do jeito que tá aqui, dá pra você fazer ela, colocar no açaí, colocar no café com leite ali, mas ela é basicamente a função dos sucrilhos. Basicamente. Pra Caraca. deixar crocante algo que você quer comer mais líquido, né? Mas também, cara, tem um bolo, vocês vão se assustar agora com o nome. Tem um bolo que é consumido bastante no Amazonas, na região norte, Dá é até o chamado de bolo podre. Tá, Cara, ok. você fica, cara, que loucura. Mas nada mais é, cara, o que é isso aqui? É umedecido, batido com leite moço e tudo mais. E vira um bolo, cara, mas, cara, na hora que você vê ele pronto, cara, você fala, cara, que delícia. Eu confesso pra você, cara, que eu não sei a origem do nome. Por que colocaram esse nome no bolo? Mas, É, cara, eu é espetacular. acho que era porque era bom, daí Talvez alguém esqueceu na geladeira, ficou é, podre, falou, ah, bolo podre. faz Queria sentido. comer aquele bolo que tava na geladeira, comer o nome daquele bolo, ah, bolo Bolo podre lá, podre. estragou. Só pode. Deve ser. E esse daí, qual Cara, que e é? essa aqui é a nossa farinha branca, também farinha de mandioca. Essas duas aqui eu vou explicar a diferença entre as Tá. duas, tá? Farinha branca de mandioca, essa daqui vem lá do Acre, cara. Essa daqui também é uma farinha excelente, cara, excelente. Então, pra desmistificar pra todo mundo, no Acre não tem só dinossauro. Pô, Esse. falando do Acre aí, cara, recentemente, falando um parênteses completamente aleatório do nosso papo, lá no Acre tem o Ramon Dino. Vocês Tem conhecem? Ramon Dino, campeão Ramon do Dino, Mr. atual campeão do Olímpia. Mr. Olímpia, cara. Representou Pô, o Brasil, o primeiro e único brasileiro Fera. campeão do Mr. Olímpia. fera, lá do, Do Acre, hein, Acre. velho? Rio Branco, Do hein, Acre. cara. Fera, hein, fera. Mas diz que ele só comia arroz, ovo e farinha, né? É, cara. Coisa Cara, doida, moço. História de superação tá ali, hein? É, ali tem. Top, hein, cara. O cara Ali tem. vencedor, vencedor. E, cara, ele certamente ele viu essas farinhas sendo feitas, cara. Farinha de Cruzeiro do Sul, no Acre, é uma das farinhas mais incríveis, mais maravilhosas que existem aí, né, falando de farinha, cara. É uma farinha que ela tem uma torra mais leve, vamos dizer assim. Quando você vai comer ela, Uhum. é como se ela desmanchasse na boca. O sabor dela também é um pouco diferenciado. Então, para você fazer uma farofa, de repente o curitibano, o São José está nos assistindo aqui, fala, pô, mas essas farinhas, o tamanho dessa farinha vai quebrar, mas deixa no gosto, farinha dura. Cara, essa farinha de Cruzeiro do Sul é espetacular, cara. É uma farinha mais leve. Você pode torrar ela um pouquinho mais. Ah, pô, quero fazer uma farofinha minha em casa. Sei lá, refogar um alho, cebola, uma calabresa. Uma Se coisa. eu não me engano, não é com essa farinha. Pode ser que não seja com essa específica, mas não é com essa proximidade desse tipo de torra que é feito o barreado. Cara, é um pouco parecido. É como se fosse essa farinha aqui, só que ela é bem fininha. Ela é mais triturada. Entendi. A do barreado é bem fininha. Exatamente. Mas daria pra fazer. Daria pra fazer. Essa aqui você pode pegar ela e colocar ela bater ela no liquidificador. Que ela vai ficar naquele exemplo Naquele do ponto. barreado, naquele ponto. Que Só massa. que em questão de sabor, aqui Muda. tem sabor diferente. Ah, Aqui, ó. interessante. Aqui tem um sabor um pouco mais diferente. Aí, ó, vamos fazer um barreado, Jessiel? Aí. Vamos fazer um barreado e fazer com essas farinhas? Partiu, já? Você não sabe fazer barreado? Rapaz, eu tenho que, Rapaz. tenho Ó, que te pra quem é ensinar. do norte aí não experimentou barreado ainda, vale a pena experimentar, hein? Vou Ah, deixar aí, bom, né? né? Deixar no ar pra galera É pesquisar bom, aí, né? né? Barreado é bom demais. Como eu falei, eu sou da carne, bicho. Vai ficar Ó, com... vamos fazer Olha uma troca só, cultural aqui, ó. Pois Já é. tá ficando com peixe, Cara, estamos aqui, não vamos pegar o barreado. Pirarucu, pacu... Pensa no povo que gosta de peixe, né? Pacu, jaraqui, sardinha, matrinchã, tamuatá, Bodó. curimatá, bodó, cara. Já comeu bodó? Vou te dar um bodó pra você comer. Ô, louco, já. Hã? Não é a mesma coisa. É o cascudo. Você É o cascudo. resolveu. E, cara, e eu falar pra vocês, eu pessoalmente não gosto, tá? Do bodó, cara. Eu não vai, não vai, cara, não vai. Mas, assim, é uma iguaria, tá, velho? Pra quem gosta... É, dizem que é um caviar. Não é um caviar, né? Mas é aquele negócio. Tem quem gosta e quem não gosta. Né? Exatamente. Eu acho que é parecido com açaí, cara. Tem gente que pô, adora, apaixonado. E o cara derruba um litro desse de açaí sozinho, brincando. Não é Nossa, fácil. fácil. Agora, cara, por exemplo, bodó, aí não vai, não vai. Só que também é um prato típico regional, assim, que, cara, Parintins tem demais, Manaus tem muito. No Pará também tem, cara, mas tem um peixe que é parecido, né? Uma espécie de cascudo também, que é o tamuatá. Ele é menorzinho. Tá. É bem, cara, e
idêntico à forma de preparar, tudo, só que ele é uma espécie um pouco menor. Mas o Que pessoal louco. gosta bastante também. E por último, Michael, essa farinha aqui, ó, essa farinha de Cruzeiro do Sul com coco. Essa é top, cara. Essa aqui você come aqui, ó, na mão. Na mão. Ela é levemente adocicada, você sente um saborzinho lá no fundo do coco. Tá? Então ela é bem torradinha, Que doido. né? E levemente adocicada, você sente o sabor do coco. Cara, fenomenal, tá? Fenomenal. Boa Nossa. também. Essa aqui você come pura. Pura. Aí, mas a gente tem vários clientes que compram, né? Pra fazer farofa mesmo, salgada, e usam ela e tal. Ah, sabe o que que eu, sabe o que que é mais louco, Jesse? Assim, ó, tá, a câmera tá pegando todos aí, né? Tá pegando todos. Olha só que fantástico. Tem aí 5 farinhas na mesa. Sabe o que que é mais louco? Ele não, obviamente, ele não conseguiu trazer tudo Sim. do Chegou Agora. Porque se trouxesse, não ia Cara, caber aqui. encher essa mesa aqui, do tanto de coisa que tem. Nossa, Chegou Agora tá cheio, repleto de coisa. Abastecida, hein? Abastecida, e é verdade, né? Tá Abastecido. abastecido. Hoje chegou bastante coisa, inclusive. Olha só. Ó, pegando esse gancho do Michael aí, ó, acompanha a gente no Instagram, que o tempo inteiro a gente tá colocando lá. Tudo que chegou agora, tudo em primeira mão. Tá lá. Diariamente a gente posta lá no nosso story. Vocês postam até receita lá, né? Também. Muita gente confunde, Michael, a gente que, cara, cheguei aqui porque eu vi o Léo preparando aquele peixe assim, sensado lá, eu quero Eu aquele quero peixe. comer. Eu falo, não, mas Não é então, restaurante. cara, não é. A gente tá ensinando você a fazer em casa, a gente fala isso na legenda, fala no vídeo e tal. Mas enfim, é o que tem nas redes sociais hoje, né? A galera, não, mas eu vim por aquele peixe lá. E, pô, a gente capricha também na hora de fazer, hein, cara? A gente gosta. Aquilo que a gente faz porque a gente gosta, Lógico. né, cara? Pô, não tem como dar erro. Né? Lógico. Então a gente faz caprichado. As receitas do X-Caboquinho também. Hoje, pô, a gente tem um café, a gente serve com X-Caboquinho. Né? Sim. Quando a gente fez, a gente não tinha o café inaugurado. Cara, a galera, pô, quero aquele que você fez lá, como é que vamos fazer? Pô, quero agora, vocês entregam. Eu falo, não, mas olha, a gente não entrega ainda. Eu comi o X-Caboquinho lá com vocês, com o melado de tucupi. E, Cara, que delícia aquele melado. cara, é incrível, velho. A variedade de insumos e de produtos regionais derivados da farinha, da mandioca, né, cara? Tudo isso aqui, mas é derivado da mesma mandioca, tudo mandioca, né, cara? E o melado de tucupi também, né, cara? O tucupi, ele é da origem da mandioca, né, cara? Então, o melado de tucupi, ele é basicamente uma redução de tucupi que ele fica similar ao barbecue, acho que você Ah, pode sim, concordar. sim, Lembra sim, um pouco sim, o barbecue. com certeza. Mas, cara, lá na loja, Michael, a gente tem clientes que eles colocam o barbecue, o melado de tucupi em cima do bolo. A gente tem um bolo de Ah, macaxeira, o bolo de macaxeira. coloca em cima do bolo. Cara, Bolo quero de aquele melado pra colocar. mandioca, macaxeira. Cara, fica. Não, é macaxeira. É Não pode falar macaxeira. mandioca, é macaxeira. Existe essa briga, hein, cara? Ó, se falar, se chegar e falar pro meu cliente lá, eu tenho um bolo de mandioca aqui, cara, tem que vai embora bravo comigo, tá? Da mesma forma que, por exemplo, o cara vê lá, a gente tem 2 cocá, pessoal, 2 cocá, o do Garantido Caprichoso, lá, vermelho e azul, pra galera tirar foto, né? Cara, tem gente que não passa perto. Tem. E, cara, ó, vermelho não, tô fora. Quando, Azul não. quando o Garantido ganhou, eu fiz questão de ir lá pra bater uma foto. Foto, já que eu não podia estar lá, né? Aliás, o homem do boi me respondeu. Tá brincando? Me respondeu vendo o story de vocês. Pô, O legal, boi cara. muito massa, muito massa. Eles JP. estiveram aqui, né? Esse ano eles estiveram aqui, não foi? Não, foi o ano Teve passado, aquele evento, retrasado. teve aquele Isso, evento Festival de teatro Cultura. positivo. Foi, né? Foi. Festival de Cultura. Verdade, Foi verdade. em 2 anos atrás. Não foi ano passado, cara? Me lembro. Não, 2 anos Cara, atrás. não passou rápido, então. Foi. Há 2 anos atrás. Eu lembro porque era pra eu ter ido junto com a minha esposa. Aham. Daí E não deu. lotou, cara. A Lotou. comunidade Ih. foi assim. Todos foram, acho que foram 3, 4 eventos Se que eles for, fizeram. eu pensei, se eu levar 50 litros e já sair lá, eu vendia. Nossa! Tem um comediante, cara, que é um sala. Ele até postou lá que tava vindo pra cá. Esqueci o nome dele agora. Que pena, cara. É o William. É um comediante de Manaus que ele tá fazendo sucesso Ele aqui no teve sul. até agora, aqui, Aham. recentemente. Pô, cara, esqueci, cara, o nome dele. Ele até fez um comentário dizendo que em Manaus ele não conseguia fazer um show, ele veio pro sul e estourou. Estourou. E o cara é fera, tem mérito. Nossa, tem muito mérito, bom. ele é um sarro. E umas sacadas que ele teve pra divulgar o show dele aqui era que ele tava com uma saca de farinha nas costas e alguém pensou, pronto, você tá levando isso aí? Não, tô levando lá pro Curitiba que eu vou vender lá, pô. Porque eu vou fazer o meu show e tudo mais lá, assim. E ele apresenta o show naquela pegada ali, com a saca de farinha nas costas. E, cara, a galera comentando, caramba, mas chegou a farinha, já tem a farinha, não precisa trazer outra coisa. Olha só. Aí eu comentei lá, ó, cara, não pode trazer que eu compro essa saca de farinha quando chegar aqui. Então, cara, e a comunidade em peso. Mas pode fazer um evento aí, cara, regional, cara, que a galera vem em peso. É impressionante. É um público muito interessado na cultura, né? Eu acho muito interessante isso. E uma das coisas que, obviamente, talvez a gente abra para uma seara um pouco mais complicada de se falar, mas eu acho às vezes um pouco de necessidade também. E você falou isso para mim lá dentro do Chegou Agorinha,
que vocês não implementam a cultura obrigatória e forçada nas pessoas, né? Temos, assim, a gente entende e eu vejo muito isso pelo convívio e tudo mais. A gente entende e consegue ver muito pessoal do norte vindo para cá e de forma natural, não que eles querem impor, mas de forma natural, às vezes querendo trocar a cultura. Fazer com que a cultura do sul seja igual à cultura do norte, o que não, porque aqui é melhor do que lá, tem essa regionalidade e tudo mais. E foi legal quando você disse para mim, lá no Chegou Agorinha, que é, os dois lados têm que se respeitar. E aonde vocês estão, aonde nós estamos, é, é, a- é o local onde a gente tem que manter as tradições e tudo mais. Eu acho fantástico isso quando você diz, porque eu vejo muitas pessoas, né, de Manaus, pessoal do Pará, falando não, porque lá é bem melhor e que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falo, cara, que fantástico. Não, porque já escutei isso pra você ter noção. Não, porque chimarrão, isso daí é horrível. É, meu Você sogro. tomando E eu aqui com cuia. chimarrão. Não, meu sogro, eu tava com o chimarrão na mão aqui, a cuia aqui ó, e a garrafa do ladinho. Aí ele, mas pra onde você tem que ir? Você tem que levar isso daí? Aí eu olhei pra ele e falei, você é do norte ou do sul? Aí ele, não, eu sou do norte. Eu falei, então fica com o teu lado que eu fico com o meu. Ei, Daí- Mas é interessante isso, porque você, além de ser um empreendedor, ter uma força matriz local, que vocês são representantes, não dá para negar. Hoje o Chegou Agorinha é uma representação muito grande. Por isso que eu até falo que é uma embaixada. Você ainda manteve uma educação fantástica com relação a manter as culturas. Porque, obviamente, a cultura do Sul é totalmente diferente da do Norte. com certeza. Nós colonizados por japoneses, ucranianos, italianos, alemães, dependendo de algumas partes da região do Paraná. E você trouxe isso com você e respeitou muito. Eu achei isso fantástico. Cara, é exatamente, você tocou num ponto que é crucial pra gente, Michael. Cara, a gente ouve muito lá na loja, cara, algumas pessoas falando, pô, aqui, tipo, aqui não tem tempero, aqui não tem isso, aqui o povo é mais fechado e tudo mais. E lembra que eu comentei com você, cara, que eu não vivi essa experiência, mas é muito de cada um, né, cara? Cada um enxerga de uma forma, né? E, cara, a gente faz um trabalho de muito respeito, cara, com muito respeito, Michael. De o quê, cara? Nosso foco, óbvio, né? O cliente principal é o foco no nortista, né? No amazonense, no paraense, no acreano, rondoniense, enfim. Mas, cara, a gente também faz um trabalho de apresentação pro paranaense, pro sulista, pro catarinense. A gente tem clientes que vêm de Santa Catarina para cá, para Curitiba, e nos conhecem e passam na loja, pô, vou fazer, né, minhas compras, meu rancho, né? Sim. E, cara, a gente faz esse trabalho com muito respeito, cara, de apresentar, assim, aquelas pessoas que entram na loja, que são daqui do sul, por curiosidade, mas hoje, tanto eu como a equipe, cara, nós temos uma política de, cara, chegar, deixar a pessoa à vontade e a partir do momento que a pessoa deu abertura, a gente, com muita gentileza, com muita educação, muito respeito, né, a gente vai lá e explica e compartilha um pouco dessa culinária, um pouco dessa cultura da região norte, cara. Então, tipo, dentro da loja Chegou Agora, cara, você nunca vai ouvir, tipo, eu ou a equipe falando, tipo, aqui é assim, aqui é assado, aqui é assim, aqui é assado. Cara, eu, pessoalmente falando, sou muito feliz de morar aqui, das pessoas, da cultura, entendeu? Da culinária, pô, o barreado. Pô, eu sou apaixonado no barreado. Não é do norte, sim, é verdade? Então, cara, e respeito isso acima de tudo, entende? E da mesma forma, cara, eu jamais vou impor essa cultura, essa. Não, Michael, agora a gente se conheceu. Porra, Michael. Fala, mano. Pô, você tem que falar, mano, cara. Tá tirando, pô. Não, que chimarrão, não, cara. Você tem que tomar um tacacá agora. Não, cara, você vai tomar açaí. Mike, você colocou açúcar no meu açaí? Exatamente. Você não fez isso na minha frente. Não, cara, a gente deixa à vontade. Por quê, cara? Lembra que eu falei pra vocês? A gente faz esse trabalho, o quê, cara? De apresentar a cultura com muita gentileza, com muita educação. Cara, a gente ouve relatos, né, de pessoas reclamando, pô, o povo do norte é isso, o povo do norte é invasivo, né? Cara, vou falar, na opinião sincera minha, existe uma parcela, Sim. mas é a minoria, Mike. Sim. O povo do norte, em geral, cara, é um povo acolhedor, é um povo Concordo. alegre, é um povo hospitaleiro, sabe? Um povo receptivo e com uma culinária incrível, cara. Então, assim, é uma minoria que chega e faz uma Barulho. ruaça ali e tal, mas de uma forma geral, cara, é um povo de bem, sabe? É um povo bacana, um povo alegre. E, cara, é um povo que veio pra cá
E isso eu posso falar com propriedade, cara, em sua maioria, veio pra cá em busca de uma melhor oportunidade. Sim. E isso que eu falo pra galera, ela fala, gente, nós viemos do norte pra cá, olha só, eu sou nascido em São Paulo, mas eu cresci em Manaus. E eu defendo essa causa, cara, essa bandeira região norte, porra, a região norte precisa evoluir, precisa crescer, precisa avançar, precisa haver investimentos, cara, porra, os produtores do interior lá, cara, a galera trabalha, muitos trabalham de forma completamente manual. Cara, isso aqui é feito imagina um tacho gigantesco, entendeu? Nossa, na mão ali. Na mão, cara, na Amazônia ali. Certamente, se você colocar aí como é feita a farinha no Amazonas, você vai ver os tachos ali. Não todo, nem todo lugar é assim, mas a maioria é assim. No calor, cara, aquele calor. Então é um trabalho pesado, braçal. Sim. Então precisa haver um investimento, precisa haver Valorização. uma valorização. Entende? Então, cara, a gente sempre fala, cara, a maioria do povo em si é um povo trabalhador, que tá aqui em busca de uma oportunidade. Sim. Né? E aí, cara, dentro da Chegou Agorinha, pegando isso que você falou, esse exemplo, cara, de embaixada, a gente faz isso, cara. Apresenta pro sulista e pro nortista, cara, também. Cara, ó, não, cara, a gente tá aqui porque a gente vem em busca de algo melhor. Entendeu? E eu saí lá de Manaus porque, cara, eu falei, meu, não aceito isso. O esgoto do meu vizinho passando na frente da minha casa. Sim. Não vou aceitar isso. Entende? Lá na loja, Michael, a gente tem um hábito, e eu principalmente, a galera lá, tipo, se vê isso, vocês vão concordar e vão dar risada. Vocês viram, né, que chegou na sacolinha bonitinho pra você, tudo certinho. A gente tem vários clientes, cara, e não é na maldade. Vários clientes falam, não, cara, me dá só a farinha aqui mesmo, não precisa de sacola, não quero nada. Eu já fui um desses. Você já foi isso, né, na verdade? Cara, não, cara, coloca na sacola bonitinho. Não, mas cara, só que eu tô indo embora, tô comprando. Não, amigão, embala com pressa aí, vai. Rapidão, bonitinho. Por quê, cara? A gente quer atender você no máximo possível nível, cara. Sabe? Com a qualidade no produto desde o início, uma embalagem bem bacana, adequada e um atendimento respeitoso, acolhedor, rápido, quando você tiver com pressa. Entende? Sim. Então, cara, lá a gente fala, não, a gente veio pra cá, isso pro cliente nortista, né? Falou, cara, a gente tá aqui porque a gente quer, primeiro, né, como loja, entregar um trabalho diferenciado. Muita coisa que a gente faz hoje, Michael, não é feito nem em Manaus. Caraca. Não é feito nem em Manaus. Eu lembro quando eu fui no mercado municipal lá de Manaus. Uhum. Acho que é mercado municipal, que vende peixe ali. Na Que tem frente da. na Manaus Moderna, certamente. Eu Perto, acho, perto acho da que é beira do rio lá. na frente da igreja do Remédio. Sim, Nossa Senhora do Remédio. sim. Acho que é Nossa Senhora É do mercado Remédio, né? municipal ali, né? É, mercado municipal ali. Ali me assustou. Uhum. Ali foi a primeira vez que eu me assustei com coisa. Sem brincadeira, a cena foi essa. E obviamente eu entendo questão cultural, Sim. né? Totalmente natural. Uhum. Me assustei porque vim de um outro âmbito e pra mim é totalmente diferente. Uhum. Mas eu vi um cara com um peixe gigante, cara, e carregando peixe assim, ele sem camisa, um cara, eu acho que 1,90 m, devia ter uns 110 quilos, sei lá, cara. Mas cara grande, mano. Ele e o peixe junto davam 300 Ele quilos. tipo, os dois davam uns 300 quilos, mais ou menos. Aí ele com um pano aqui, ele jogou o peixe pá na mesa e pegou o pano, limpou assim a testa, aí Bora. pegou e pau no peixe, cara. Eu olhei, eu sem brincadeira, a minha esposa tava passando, minha sogra passando, a gente foi comprar queijo. Aí eu olhando assim, eu travei. E eu vendo o cara assim, eu travei, eu fiquei, cara, E ele ele não virou tá. pra você, e aí, meu patrão? Não, Quantos quilos hoje? ele nem me viu. Mas ele tava um pouquinho longe, assim. Aí a Camila olhou assim, Michael, venha, deu. É normal? Aonde? É normal isso daqui? Tipo, ela falou, não, o que que tem? Ele tá limpando o peixe. E realmente, ele tava Sim. piando a faca, limpando o peixe. Cara, mas na hora que ele passou aquele pano na testa, o pano era branco. Eu acredito que aquele pano era branco alguma vez na vida. Ele passou na testa, passou no peixe, aquilo lá, eu olhei assim, eu falei, caraca, mano, que loucura isso. Mas isso não me deixou menos apaixonado, sabe? Uma questão cultural tão rica que aquilo passa, Sim, sabe? sim. Cara, ali foi um detalhe que você viu, né, cara, assim, Exato, que não mudou a tua experiência, né, cara? Não exato. mudou a tua experiência. Mas assim, isso é uma realidade. Isso é uma realidade, cara, nas feiras que acontece. Não vou dizer que, tipo, cara, todo peixeiro, toda banca é Não, dessa forma, não. Mas, sim, acontece. mas De eu achei você falar assim, fantástica a não, Michael, naturalidade, cara. embora, Naturalidade. embora. Cara, velho, comprar o queijo. Nossa, compramos o queijo lá e, tipo assim, uma disputa de espaço. Uhum. Falei, cara, que loucura e que legal ao mesmo tempo, sabe? Nossa, E é uma correria, né? A correria, uma honra. gritaria, cara, loucura. Eu fui em Rondônia no começo, antes de eu sair, eu tava prestes a sair da empresa, da última empresa que eu comentei agora há pouco, e eu peguei um carro, era um feriado. Não, a primeira vez que fiz, eu fui de férias. Aí eu peguei o carro, fui até Rondônia. Eu despachei algumas coisas de Manaus para Rondônia, para Porto Velho, de barco. Carreguei o carro no barco com as coisas, passei numa feira e vim embora.
Cara, loucura. Foi um negócio insano. Eu conto isso pra galera fica, como assim, cara? Eu vi cada posto policial da PRF que eu passava e falava, cara, agora eu vou ficar. Agora eu vou ficar. Eu vim pronto, cara, pra assim, cara. Imaginando cenários, né, cara? Eu vou ter que descarregar o carro e tal, ser multado, ou enfim, eu tenho que largar o carro aqui, pegar um ônibus pra algum hotel, alguma coisa pra resolver, porque eu vou ficar. O carro vinha, era uma Duster, e a Duster é um carro alto, cara. Ela vinha com o pneu pra dentro da caixa de roda. Caraca. Cara, você passava no quebra-mola assim, você tinha aquela porrada na suspensão. E, cara, foi uma loucura. E eu fui numa feira, cara. Aí, um fato engraçado isso. Fui numa feira e tal, tava eu e Bruna, na verdade, nessa viagem. E aí a gente chegou na feira e aquela gritaria, cara. Cara, que se for colocar aí uma feira em Manaus no YouTube, alguma coisa assim, vocês vão ver isso, mas é só indo pra Pra ter vocês, experiência é real, cara. verdade. Porque, querendo ou não, velho, vai parecer zoeira que eu falar agora, mas é divertido, cara. É, pior que Eu, é. quando era moleque, eu não gostava. Mas hoje, cara, às vezes que eu fui, porra, eu dava risada de tudo, cara, me Aham, divertia. exato. E aí, Mike, eu tava lá, fui comprar goma de tapioca, né? E aí, tipo, o cara, oh, aquela gritaria, imagina todo mundo gritando. O peixe, a banana, o sei o que, a pimenta e tal. E o cara, gritando. Aí todo mundo parou pra olhar. Assim, esse cara tá gritando, ele tava gritando diferente. Aí todo mundo olhou pra ele, ó, a goma de tapioca aqui fresquinha, tudo mais, aqui, ó, hoje meu patrão vai fazer. Cara, eu me senti o cara mais idiota naquele momento, cara. Eu falei, não acredito que eu caí nessa, velho. O cara, eu e Bruna paramos pra olhar aquilo. Eu falei, não acredito nisso, cara. Mas pegou. E eu falei pra Bruna, cara, olha só, velho. As técnicas de vendas que os caras têm. Sim. Porque ele tá numa feira, velho. Imagina esse corredor aqui cheio de banca. Todo mundo vendendo a mesma coisa. O cara tem que se destacar. Tem que chamar Ele a atenção de tem que alguma chamar a forma. atenção. Porque do lado dele tem um cara vendendo o mesmo item. Aham. Entendeu? Se ele não vender, ele tá ferrado, velho. De noite ele tem que cumprir a conta dele, trazer a comida pra gente de casa. O bicho pega. E o cara se reinventando, velho. Isso que eu acho mais incrível na região norte, cara. Tem uma coisa que eu gostaria muito que você falasse, como é que é a tua experiência lá, do bate-palma. Pô! Você passou lá? Passei. Foi o maior mico da minha vida. Cara, bate palma pra quem tá assistindo a gente, né, cara? É uma feira, né, que é de roupa, né, em Manaus e tal. Imagina, sei lá, como se fosse tipo um Brás, assim, vai, né? É. Mais ou menos, assim. É. É uma feira que vende mais roupa. E daí, cara, literalmente bate palma. As pessoas ficam batendo palma. Olha a roupa, olha aqui, tudo mais. E quando eles não estão batendo palma, se acontecer isso com você, eles te puxam. Exato. Aconteceu com você? Cara, eu parei. Uma coisa que a Camila. Eu tava passando, a Camila olhou pra mim e falou bem assim, ó. Só me segue. Não olha pros lados. Eu falei, cara, tá bom, eu vou te seguir, mas eu achei que era só um conselho do tipo, né? Vai aonde eu vou. Sim, sim. Eu falei, ok. Só que, cara, eu vi uma camisa do. Acho que era do Boca Juniors, não lembro. Eu olhei uma camisa do Boca Juniors, só falei, cara, é real ou é falsa essa daqui? Pô. Sabe? Aí eu parei. Na hora que eu parei, irmão, uma mulher me puxou, parecia que ela tinha força de 3 homens. Ela me puxou, vum! Eu fui pra dentro. Eu falei, cadê minha esposa? Sequestra? O quê? Eu falei, velho do céu. E do nada, a galera batendo palma. Eu falei, cara, é sequestro. Todo mundo quer abafar o barulho do meu grito. Não. Era pra eu gritar, que você gritar, a galera não vai escutar. Cara, foi muito louco. Daí ela, olha essa camisa. E ela sabia o que eu tinha visto. Pescou você de longe. Ela pegou a camisa, essa daqui serve bem você. Ela jogou o cabide no meu peito, assim, ó. Olha, fica perfeito e você. Tava 3 dedos abaixo do umbigo. E ela fica perfeito e você tá ótimo, não sei o que. E a maquininha aqui, ó. Cara, já pronta pra pagar. Aí eu peguei assim, eu falei, não, obrigado, não sei o que. Ela, não, pode que. Ela me puxando pela gola, eu falei, pronto, vai me beijar. É. Irmão, as técnicas de venda, assim. Você quer atualizar a tua equipe de vendas, cara, manda pra Manaus. Né? Preparativo de uma semana. Manda pra Manaus só pra dar um rolê nas feiras. Você vai ver, cara. Porque, cara, Rapaz. só depende daquele ali, cara. E você viu, da mesma forma que tem as bancas dos pescados, mas tem as roupas. E, cara, se você não entrar, você vai entrar na outra loja, assim, vai. E é engraçado porque a galera, no calor lá, a galera fica buscando sombra, né? Sim. Aí nessa que busca a sombra, Aí acaba você- se ferrando que entra Aí numa você leva um loja. atraso. Ou você vai pro shopping que tem ar-condicionado. Aham. E ainda assim é um problema, porque eu achei muito louco. Falei, não, a gente vai um dia, passamos nas feiras e falamos, beleza. Aí ela falou, aí eu contando, todo mundo rindo e tal, não sei o que. Eu falei, amanhã vamos no shopping. Aham. Que meu sogro mora ali próximo da Ponta Negra. Aí eu falei, vamos pro shopping. Falei, vamos. Daí quando eu falei, vamos pro shopping, eu falei, cara, o shopping é mais tranquilo, mais de boa. Que nada, irmão. Os vendedores ficam na porta. Lotado. Os vendedores ficam na porta. Eu olhei assim, eu falei, cara, que cultura é essa? Que loucura.
Antes, Michael, lá em Manaus, hoje existe vários shoppings, né? Cresceu muito Manaus, cara. Manaus, assim, eu digo pra galera que certamente, cara, certamente, não tenho dados concretos, mas certamente Manaus é muito maior que Curitiba e região. Sim, Porque em em território, território e população, hein, população, cara? sim, bate 7 milhões, se eu não me Eu engano. não tenho esse dado exato agora, É, mas mas é é maior. gigantesco, É é maior do muito que. populosa a cidade. Cresceu e cresceu demais, cara. Quando eu saí em 2012, era uma cidade. Hoje é outra cidade. Cara, eu fui em 2023, fui a trabalho, visitar fornecedores lá em Manacapuru, região. É interior metropolitano ainda de Manaus ali, na beira dos rios lá, cara, assim, como mudou, velho. Eu fui lá visitar o bairro que eu morava e infelizmente, cara, a rua que eu morava, Mesma coisa. igual, cara. Putz, cara, é tanta coisa pra mudar e não. Michael, eu tô há 13 anos aqui, cara. Tá doido. E a rua é igual. Vamos sair do 13, pelo amor de Deus. Igual, triste, cara, triste, tá? Triste. E aí, cara, beleza. Pô, me perdi o raciocínio que estava indo lá em Manaus. Tava trabalhando. Fui visitar o fornecedor e tudo mais. E, a questão da mudança, né? E aí, beleza. No caminho do aeroporto pro meu bairro lá, aí sim eu vi várias mudanças e tal. Os caras criaram viadutos, passarelas, hospitais. Tinha um lugar lá que era uma feira, um local onde acontecia a Feira Expoagro, que é uma feira tipo, dos maiores produtores do Amazonas, né? De bovino, pescado, farinha, tudo mais. A galera ia toda pra lá. E nesse local, eu trabalhei quando a gente chegou em Manaus, cara, eu e meu pai, a gente foi trabalhar lá carregando carvão, cara. Que Eu doido. lembro até hoje essa história, assim, uma história bem punk, assim. Cara, a gente chegou, cara, não tinha grana. Zerado, zerado. E aí a gente foi pra Manaus, cara, apareceu essa oportunidade. Ó, precisa descarregar um carreta, sei lá o que que era, de carvão da carreta pra feira, pra dentro da feira. Aí, pô, você imagina, um jovem, sei lá, 14, 12 anos ali, um jovem vai descarregar uma carreta de carvão junto com um monte de peão lá e tal, e no meio de uma feira, que, pô, Manaus inteira tá ali na feira, a feira até hoje bomba. E, pô, eu jovem, começando a adolescente, você vê assim, a meninara toda ali curtindo, as meninas e tal, mas e o cara, E tu carregando ralando. ali, nossa, que situação. Foi a nossa chegada em Manaus, cara, foi puxado, sabe? Mas graças a Deus depois as coisas andaram e deu tudo certo. E daí, cara, no caminho para ir visitar meu bairro, eu vi que muita coisa mudou. Então, assim, a cidade cresceu bastante, Michael, de 2012 para cá, assim, evoluiu, muita coisa evoluiu, mas infelizmente várias coisas. Somente a periferia, cara, ainda continua igual, sabe? Mas a questão de populacional, cara, assim, Manaus é gigantesco, cara, gigantesco. E aí, cara, tipo, as pessoas, né, é o que eu olho de fora como uma visão de um empreendedor, tá, Michael? Cara, não tem emprego para todo mundo, tá? Ou lá você é um servidor público para ganhar muito bem. Por quê, Michael? O custo de vida em Manaus ele tá altíssimo. Muito alto. Altíssimo. Cara, você não consegue, em pleno verão, no auge do verão, você não consegue, cara, ficar sem um ar-condicionado. Ou no mínimo um ventilador que seja. Mas um só não dá conta. Eu vi uns dados recentemente que Manaus é o maior número de indício e realização de corte de gatos de Uhum, energia. uhum. Porque é Isso é uma muito, realidade. é muito. Isso é uma realidade. Então, assim, cara, é inviável, cara, é desumano. No auge do verão, cara, você não tem um ventilador ou um ar-condicionado. Um ventilador que seja, não tem. E aí, cara, pra você ter uma qualidade de vida mínima, né? Pô, você tem que estar com o ar-condicionado ligado, o ventilador ligado o dia inteiro, dia e noite. Não dá, não dá. Entendeu, cara? E aí, tipo, teu custo de energia, Nossa, vai lá pro você já alto. imaginou, cara, você pagar, cara, hoje, pra quem é empreendedor aí, tem negócio, normal pagar 1.000, 1.500, R$ 2.000 de energia. Agora imagina você na tua casa pagar R$ 1.500 de energia. Tá doido. Imagina que loucura. E aquilo que eu falei pra vocês lá atrás, cara, dentro da maior bacia hidrográfica do mundo aí, cara, pagar R$ 1.500, R$ 1.000 de Não energia. faz nem sentido, né? Não dá, cara. Aí você tem que pagar isso, você tem que pagar a escola da meninada, você tem custo de deslocamento, seja por Uber, seja de transporte público ou seja de carro. E olha que lá o transporte público também não é muito fácil. Difícil, difícil, cara, infelizmente, infelizmente. Cara, e então assim, tipo, o custo de vida pra morar em Manaus, cara, se você, tipo, não tem uma condição muito boa, cara, é perrengue. Infelizmente, infelizmente, cara. Doido. Esse foi um dos Loucura, motivos velho. que eu falei, não, cara, eu vou me embora. E quando eu me estabilizei um pouco aqui, cara, o meu pai rapidamente ele veio aqui visitar, ele falou, cara, como é que tá aí? Veio, olhou, tudo mais, se organizou e veio embora. Depois de anos, cara, depois de quase 10 anos que ele se mudou pra cá, que ele conseguiu vender a casa dele. Caraca. Tava vendo todo esse tempo. A situação econômica também não é das melhores, entende? Então, cara, daí, tipo, depois de quase 10 anos que ele conseguiu vender a casa. Passou a alugar ela por um tempo, infelizmente teve problema com o inquilino, daí, tipo, depois de quase 10 anos conseguiu vender. Caraca, que loucura. Loucura, cara, loucura. Então, volto a falar. Hoje,
certamente a maioria da galera que tá assistindo aí, que sabe dessa realidade, vai concordar, cara. O custo de vida na região norte é puxado, puxado, difícil. Então por isso que a galera vem migrando pro sul, pro sudeste, aqui, pro centro-oeste. Porque Em em busca, busca né? de oportunidade, um custo de vida. Cara, uma vez que você tem tipo, um custo de vida mais leve, já muda muita coisa, mano. Ah, mas com certeza. Já muda muita coisa. Aí você alia um custo de vida mais leve com toda a infraestrutura da cidade, mais o clima. Pô, você fala, cara, aqui ninguém precisa de ar-condicionado, né? Valendo, né? Cara, depende do ar-condicionado. Ninguém Sim. depende do ar-condicionado, né? Então, tipo, só de você colocar isso na balança, cara, já pesa muito. Entendeu? Aí você tem acesso também a outras regiões aqui mais fáceis, via terrestre, né, cara? Estamos aqui em Curitiba, em São José dos Pinhais agora. Você vai para Curitiba, você vai para Santa Catarina, Praia é 1h30. praia. E lá não, cara, na região, em Manaus especificamente, cara, você tem ali algumas cidades ali mais próximas, em Iranduba, Maracapuru e tudo mais. Mas no demais, cara, você tem que sair de avião para algum lugar. De E não barco. tem mais. De barco, Parintins mesmo é Parintins. 24, não. É um dia de barco, né? Um dia, uma noite, cara. Um dia, uma noite de barco. Tá doido. É, cara, então assim, tipo, você não tem muita opção, entendeu? Então a pessoa vem pra cá, e eu quando eu vim pra cá, cara, graças a Deus, com muito trabalho, tive a oportunidade de conhecer a Serra Catarinense. Cara, Legal. que lugar incrível. Que lugar não parece que é Brasil, de tão lindo. Pegou os trem já? Hã? Pegou o trem já? Não, Até... aqui ainda não, acredito. Faça. É um passeio que tá na Faça. lista, Faça. que é bonito Pra também, né? Morretes. Cara, então, aí pra Morretes a gente já conheceu, tem mais litoral aqui do Paraná, enfim, você tem mais essas possibilidades. Então as pessoas começam a olhar tudo isso, cara, poxa, meu custo de vida vai ser um pouco mais em conta. Eu vou ter uma qualidade de vida um pouco melhor. E eu tenho essa facilidade de conhecer outros locais próximos, eu tenho mais opção de lazer, mais, pô, tenho segurança, entende? Então, pô, acho que vale a pena. Vou tentar. E hoje eu tenho vários conhecidos, mas dezenas, cara, de conhecidos da época que eu era moleque, crescendo em Manaus, que hoje estão espalhados pelo Brasil, pelo sul, sudeste, até pra fora, cara. Que loucura. Loucura. Cara, mas olha, foi um momento muito bom, de verdade. Foi um momento muito bom. A gente já vai entrando nos nossos finalmente aqui. É fantástico ver o crescimento de um empreendedor como você. É fantástico ver como que você conseguiu se superar. Eu não imaginava essa história toda sua. Não, realmente não imaginava. Eu lembro que você me contou uma partezinha, mas agora que eu cheguei a me emocionar em muitos momentos na nossa conversa e ver como chegou agorinha, chegou nisso, né? Farinha que vinha de saco e era enroladinha e hoje tem embalagem própria. Embalagem, origem, tudo bonitinho. Cara, olha só, isso você hoje não só se ajuda, mas ajuda outras pessoas. Sim. Porque, para quem não sabe, eu volto a frisar porque merece, eu falo isso, o Desperta Cash, esse programa que vos assiste, começou por conta deste homem também. Porque lá no começo, quando a gente se conheceu, obviamente por conta do café dele, minha esposa e tudo mais, apresentei esse movimento que a gente estava fazendo, esse programa que vocês assistem, que hoje faz referência ao mundo político, obviamente, mas estamos expandindo para outras áreas. E quem startou isso, quem ajudou a startar isso, primeiramente a Deus, foi você. Foi essa força motriz que você, hoje, estar nesse estúdio construído, esse ambiente que ainda está em construção, mas já temos possibilidade de função e fazer essa live com você, é por conta da sua ação também de acreditar em nós. Então, primeiro, quero agradecer em nome das pessoas, dos familiares produtores lá de Manaus, lá do Amazonas, que fazem esse trabalho. A gente quer agradecer a você por ter sido esse homem diferente dos outros, que fez acontecer. Agradecer a Bruna, porque se não fosse você, esse homem talvez não estaria de pé hoje. Talvez o que vocês têm hoje não teria crescido, porque você também foi o que a gente chama de pescoço, o guia, né? Aquilo que conectou o cérebro com o corpo. Quero te agradecer, Léo. Obrigado por essa visita, obrigado por essa aula que você deu pra gente. Quero agradecer demais por esse tempo valioso que a gente teve. E antes da gente terminar, a gente sempre pede algumas coisas. E o que eu queria pedir para você, que olhando para aquela câmera, você desse dicas, desse um conselho, falasse algo para os empreendedores ou futuros empreendedores do seu negócio ou do próprio negócio.
Cara, eu até me emociono aqui ver você falando, fazendo os agradecimentos, pô, e eu também quero agradecer a vocês aqui por acreditarem também no nosso trabalho, acreditarem em mim pessoalmente, né, cara? É muito gratificante a gente receber essa troca, assim, então agradeço também pela oportunidade, pela confiança nesse trabalho, cara. A gente faz um trabalho muito sério, muito honesto, muito respeitoso, valorizando as culturas, valorizando a cultura do Norte e a cultura do Sul, cara. Nós amamos aqui São José dos Pinhais, Curitiba, região, e a gente é muito grato por tudo isso. E meu caro, minha cara que está querendo empreender, vou falar aqui poucas palavras assim que eu gostaria de ter ouvido antes, mas ainda assim tive tempo de aprendê-las durante a jornada. Que assim, obviamente a gente sabe, mas é importante frisar, não é fácil, não vai ser fácil. A vontade de desistir, ela é eminente, ela vai cercar você o tempo inteiro, mas algo maior precisa nortear você e precisa ser muito claro para você. Lá no começo eu falei, eu tinha uma condição um pouco melhor do que eu tinha antes de iniciar a Chogovarinha, sendo empregado, né? Mas eu falei, cara, eu acredito nesse projeto, eu acredito nesse propósito, junto com a minha esposa, e eu tive a sorte de tê-la comigo nessa jornada. Até hoje ela é assim, cara, é o meu pilar, cara, de verdade. Então se você tem alguém para compartilhar essa jornada, cara, se apoie um ao outro e saiba que os momentos difíceis, eles vão ser o teu dia a dia, tá? Mas se você ter claro para onde você está indo, aonde você quer chegar, o que você quer alcançar, cara, isso vai te nortear. Eu passei um ano sabendo que no final daquele ano eu seria desligado, eu teria que fazer acontecer o meu negócio. Então eu dentro desse ano eu sabia exatamente para onde eu estava indo, o que eu estava fazendo e aonde eu ia chegar. E a partir desse ano então, tudo é história, né? Estamos até aqui. Hoje a gente emprega ali o total de 7 colaboradores diretos, fora as famílias indiretas que a gente atende. Então isso é um motivo de muito orgulho, né? Aquele cara lá atrás que topou fazer as entregas às 11h30, meia-noite, lá em Campo Largo, não desistiu e hoje nós estamos aqui. Hoje famílias, né, são sustentadas ao redor desse negócio. Então, cara, tenha isso em mente, saiba que teu dia a dia é resolver o problema, resolver as dificuldades e se der tudo certo, alguma coisa vai dar boa. Isso não é desmotivador, mas assim, é porque eu não tive essa orientação. Ó, cara, teu trabalho a partir de agora vai ser esse, resolver problema o tempo inteiro, tá? Mas você tendo isso em mente, o focado para onde você está indo, o objetivo final, né? Com motivação, ser determinado, tá? Você alcança os objetivos. Tem que ter o foco, tem que ter a determinação. Porque hoje estou motivado, amanhã, pô, cara, quero ir embora daqui e tá tudo certo. Então, cara, você tá determinado é o que vai mudar o jogo. Fantástico, fantástico. Bom, novamente quero te agradecer, que Deus abençoe e te ilumine os seus caminhos, que sua empresa dobre, triplique, fature cada vez mais, que você possa Amém. abençoar mais e mais pessoas aonde você for. E a todos que nos acompanharam, muito obrigado. Não saiam daqui, obviamente, sem curtir, sem se inscrever no canal. Se inscrevam no nosso canal. Nós precisamos de você para que isso também possa evoluir cada vez mais. Venham acompanhar os nossos próximos episódios. E, São José, desperta!